Ele riu da ex assim que a viu no restaurante. Até notar um anel de noivado enorme na mão dela. Era de um bilionário. E a reação dele foi a mais inesperada da noite. Jonas estava largado no sofá. Já era quase 10 da noite. A TV ligada no volume baixo, celular na mão, e aquele tédio que parecia que ia durar para sempre. Mais um sábado qualquer. Desde que ele terminou com a Lívia, parecia que os fins de semana tinham perdido o brilho. Não que ele admitisse isso para alguém. Pelo contrário. Nas redes sociais, ele postava fotos sorrindo, em lugares caros, com legendas metidas a engraçadas, mas por dentro estava tudo vazio. Uma bagunça. A notificação chegou do nada. O celular vibrou e ele olhou sem esperar muita coisa. Quando viu o nome, até sentou direito. Lívia. Era a primeira mensagem dela em mais de um ano. O coração dele disparou na hora, como se tivesse tomado um susto. Abriu a conversa e leu 1, 2, 3 vezes, para ter certeza do que estava vendo. Oi, tô no Brasil por uns dias. Queria muito te ver. Que tal um jantar essa semana? No Félix, aquele restaurante que você sempre quis ir. Ele leu aquilo e travou. O Félix era um dos restaurantes mais chiques da cidade. Daqueles que você só entra se tiver reserva feita com semanas de antecedência. Ele sempre falava que queria conhecer, mas nunca tinha rolado. E agora, do nada, era a própria ex que estava sugerindo. Jonas se levantou do sofá e começou a andar de um lado para o outro. Pensou em ignorar. Pensou em responder com ironia. Pensou em dizer que estava ocupado. Mas no fundo, tudo nele gritava que ele queria ir. Ele queria vê-la. Não só por saudade. Tinha um orgulho ali também. Uma vontade de mostrar que ele tinha superado. Que estava bem. Que estava até melhor. Respondeu simples, tentando parecer casual. Vamos sim. Que dia? Ela respondeu em menos de 2 minutos. Terça, às 8. Ele digitou um combinado e soltou o celular na mesa. A cabeça já estava 1000 por hora. Era a chance que ele nem sabia que queria. Passou o resto da noite revendo o Instagram dela, olhando cada foto, cada detalhe. Ela parecia ainda mais bonita, mais confiante. Estava morando fora, viajando o tempo todo, trabalhando numa empresa gringa. A última foto era numa praia da Grécia. Ele deu zoom. Ficou ali uns segundos olhando para o sorriso dela. Parecia tão inalcançável. Na segunda-feira, ele foi trabalhar como se fosse véspera de final de Copa. Não falava para ninguém do jantar. Tava meio nervoso, meio animado. Começou a se cuidar mais. Cortou o cabelo, tirou a barba, comprou uma camisa nova. Escolheu um perfume que nunca tinha usado, só para causar impacto. Tudo nele estava ensaiado para ser uma versão melhor de si mesmo. A versão que ela ia ver depois de tanto tempo. Na terça, ele saiu de casa mais cedo. Chegou no restaurante antes da hora. Pediu uma água, olhou em volta. O lugar era realmente incrível. Iluminação baixa, música ambiente, gente bonita e bem vestida por todos os lados. Ele se ajeitou na cadeira, abriu o cardápio só, para fingir que estava confortável. Mas o coração estava acelerado. Ficava olhando toda vez que alguém entrava. Quando o garçom vinha, ele fazia que não era com ele. Estava tentando parecer calmo, mas não conseguia evitar aquela ansiedade que crescia no estômago. Se perguntava como ela ia reagir. Será que ainda pensava nele? Será que tinha se arrependido de alguma coisa? Quando deu 8 em ponto, ele ouviu os saltos dela se aproximando. Virou o rosto e viu Lívia atravessando o salão, com um sorriso no rosto e um vestido azul escuro que parecia ter sido feito sob medida. Ela estava linda, sem esforço. Jonas se levantou, deu um beijo no rosto dela e tentou sorrir de volta, mas o nervosismo travou um pouco. Ela se sentou de frente para ele, ajeitou o cabelo e comentou do restaurante, do trânsito, da viagem. Falava com leveza, como se tudo estivesse perfeitamente no lugar. Jonas tentava acompanhar, mas não conseguia tirar os olhos dela. Sentia um misto de nostalgia e desejo, mas também uma pontada de insegurança. Tinha alguma coisa diferente nela. Não sabia o que era ainda, mas algo no jeito dela o deixava desconfortável. Enquanto ela falava de Paris, do trabalho, dos planos de voltar só de vez em quando para o Brasil, ele ria, fazia comentários, fingia estar por dentro. Mas por dentro, estava se perguntando se aquele jantar era mesmo sobre saudade, ou se tinha algo a mais. Ele não queria acreditar que era só um jantar amigável. Tinha que ser algo além. Afinal, ela tinha escolhido.
Justamente ele. Justo aquele restaurante. Justo agora. Quando o garçom veio anotar os pedidos, Jonas escolheu o prato mais caro do cardápio. Não era nem por fome. Era para mostrar que estava bem, que tinha dinheiro, que não era mais aquele cara que contava os centavos no final do mês. Lívia só riu e pediu um vinho francês. Jonas nem sabia pronunciar o nome, mas fingiu naturalidade. A conversa foi seguindo. Eles lembraram de algumas histórias engraçadas, de viagens que fizeram, de uma briga boba que tiveram por causa de uma pizza sem cebola. Era quase como se o tempo não tivesse passado. Quase. Mas ainda tinha aquele sentimento estranho no ar. Um clima que ele não conseguia explicar. Um pressentimento. Uma dúvida. Ela estava ali, presente, mas distante ao mesmo tempo. E Jonas, sem perceber, já estava entrando de novo naquela teia de sentimentos que ele achou que tinha superado. Na cabeça dele, o jantar era o começo de um possível recomeço. Uma nova chance. Uma virada. Ele estava ali, se entregando aos poucos, apostando todas as fichas. O que ele não fazia ideia era que aquela noite não ia terminar como ele imaginava, nem de longe. Jonas passou o dia inteiro com a cabeça fora do lugar. Chegou no trabalho, ligou o computador e ficou encarando a tela por uns bons minutos sem saber o que fazer. As reuniões pareciam durar o triplo do tempo, e os e-mails eram lidos e relidos sem que ele entendesse direito. Tudo que vinha na mente era a imagem de Lívia atravessando o salão do restaurante com aquele sorriso que ele não via fazia tanto tempo. Desde aquela noite, ele não conseguia pensar em outra coisa. Na terça seguinte, era o reencontro oficial. Dessa vez ela tinha confirmado que queria vê-lo de novo, sem enrolação. Só que agora seria diferente. Ela o convidou para um jantar mais reservado, de casal mesmo. Disse que tinha algo importante para contar. E isso mexeu com ele de um jeito estranho. Ao mesmo tempo que aquilo aumentava sua esperança, também despertava um nervoso no peito. Jonas passou a tarde se arrumando como se fosse um artista indo para uma premiação. Lavou o cabelo 2 vezes, passou creme no rosto, ficou uns 20 minutos escolhendo uma roupa que parecesse casual, mas que deixasse claro que ele estava se cuidando. Escolheu uma camisa social escura, uma calça ajustada, sapato limpo e novo. Tudo planejado para causar impacto. Queria que ela visse com os próprios olhos que ele estava no controle agora. Antes de sair, deu aquela última olhada no espelho. Deu um sorriso forçado para testar como o rosto estava. Parecia até ator treinando expressão. Pegou o carro e foi. O trânsito estava pesado, como sempre, mas ele já tinha saído com folga no horário. Não queria correr o risco de chegar atrasado, muito menos de deixá-la esperando. Dessa vez, ele ia fazer tudo certo. Chegou no restaurante com 10 minutos de antecedência. Era um lugar ainda mais sofisticado que o outro. Fachada toda de vidro, iluminação quente, recepcionista na entrada com um sorriso treinado e uma lista na mão. Quando ele falou o nome, ela o levou até uma mesa próxima ao centro do salão. Lugar estratégico. Era impossível passar despercebido ali. Ele se sentou, pediu um drink sem álcool para parecer tranquilo e começou a observar o ambiente. Gente famosa, gente chique, casais com roupas de grife. Jonas se ajeitou na cadeira e tentou manter a pose. Tava animado, confiante. Na cabeça dele, aquela noite podia ser um recomeço. E dessa vez, ele ia fazer diferente. Ia mostrar que sabia o que queria. O relógio marcava 8h05 quando ela entrou. E foi naquele momento que tudo mudou. Lívia apareceu como se fosse uma cena de filme. O salão inteiro parecia ter desacelerado. Ela vinha andando devagar, com segurança, usando um vestido vinho que destacava cada detalhe do corpo. Cabelo preso num coque solto, maquiagem leve, mas marcante. E no meio de tudo aquilo, o que mais chamou a atenção foi o brilho. Jonas só percebeu depois de alguns segundos. O brilho não vinha do colar, nem do brinco. Vinha da mão esquerda dela, mais exatamente do dedo anelar. Um anel dourado com uma pedra grande que refletia a luz do teto de um jeito quase provocador. E ali, naquela fração de segundo, o mundo de Jonas deu uma travada. Ela acenou de longe, sorrindo como se tudo estivesse normal. Chegou perto, o cumprimentou com um beijo no rosto e se sentou com naturalidade. Jonas ainda estava com o olhar preso na mão dela. Tentou disfarçar, mas era impossível. O anel estava ali, gritando para ele como se dissesse: "Não é mais você." Ela percebeu. É claro que percebeu.
só que continuou sorrindo e pegando o cardápio como se nada tivesse acontecido. E ele, por dentro, começou a desmontar. Você tá bem? Ela perguntou, meio rindo, como quem nota que algo tá fora do lugar. Tô... só... meio surpreso. Ele respondeu, engolindo seco. Lívia olhou para ele com uma expressão que misturava leveza e pena. Jonas não sabia ao certo se ela estava sendo gentil ou cruel. O garçom chegou para anotar os pedidos e a conversa foi interrompida por alguns minutos, mas o incômodo ficou ali. O clima pesado não passava. Ela não demorou a tocar no assunto. Então, você reparou, né? Ele fingiu que não sabia do que ela estava falando, mas era inútil. Ela levantou a mão com naturalidade e disse, com um tom leve demais para o que aquilo significava. Caio me pediu em casamento mês passado. Eu aceitei. Jonas engoliu seco de novo. A garganta parecia fechada. O nome que ela disse ecoou na mente dele. Caio. O nome que ele tinha visto nas redes sociais algumas vezes. Um cara que aparecia ao lado dela em algumas fotos, mas que ele fingia não notar. Agora tinha nome, rosto e um anel de noivado no dedo dela. Que bom pra vocês, ele disse, sem conseguir disfarçar a decepção. Ela não respondeu, só ficou olhando pra ele, como quem tentava entender até onde ele aguentava. E ele, tentando manter o controle, começou a brincar com o guardanapo, desviando o olhar. Tava tentando esconder a dor, mas era impossível. Até que Caio chegou. Jonas viu o cara vindo em direção à mesa como se fosse dono do lugar. Alto, elegante, com aquele tipo de confiança que não se ensaia. Ele chegou, cumprimentou Lívia com um beijo, depois estendeu a mão para Jonas. Prazer, Caio. Jonas levantou e apertou a mão do cara. Aquele aperto de mão firme, tenso, como se os dois estivessem medindo forças ali mesmo. E estavam. Caio se sentou ao lado de Lívia, e os dois pareciam encaixados, como se tivessem sido feitos para estar juntos. Jonas tentou sorrir, tentou puxar assunto, tentou parecer bem, mas tudo nele gritava outra coisa. Era como se o passado estivesse sendo apagado, e ele não tivesse escolha a não ser assistir. O garçom trouxe os pratos. Caio fez um comentário sobre o vinho, contou uma história sobre uma viagem em Dubai, e tudo que Jonas fazia era tentar não deixar a cara de frustração tomar conta. A cada frase, a cada gesto entre os dois, ele se sentia menor, como se tivesse sido substituído, como se tudo que ele representava tivesse virado só lembrança. E no fundo, Jonas percebeu que ele nunca foi convidado para reconquistar ninguém. Ele foi chamado para ver com os próprios olhos que tinha perdido. E o pior, perder de um jeito elegante, sem escândalo, sem briga, só assistindo e sorrindo enquanto isso. Jonas ficou ali, sentado, tentando parecer relaxado enquanto tudo dentro dele fervia. Aquela mesa virou tipo um campo minado, e cada sorriso entre Lívia e Caio era um passo em falso. Ele se esforçava para não deixar transparecer nada, mas a verdade é que ele já tinha perdido o controle da situação fazia tempo. O anel de noivado dela parecia uma espécie de lembrete visual, cravado no dedo dela, de que ele tinha sido deixado para trás. A conversa rolava, mas Jonas não absorvia nada direito. Caio falava de negócios, de investimentos, de uma viagem para a Noruega, e ele só ouvia sons, sem prestar atenção real. O cérebro estava travado naquela imagem. A mão dela mexendo no cabelo, pegando o copo de vinho, apoiada na mesa, com aquele anel aparecendo o tempo todo, como se fosse de propósito. E talvez fosse. Lívia era inteligente demais para não saber o efeito que aquele anel causava. Ela sabia. Sabia que aquilo cortava Jonas por dentro. E mesmo assim, deixava o anel brilhar ali, sem esconder, como se quisesse deixar tudo bem claro. O lugar que um dia foi dele, agora era de outro cara. E um cara melhor, mais rico, mais influente. Jonas tentava buscar ar sem mostrar que estava se afogando. Levava o copo à boca o tempo todo, mesmo sem sede. A garganta estava seca, mas não era de falta de bebida. Era de orgulho ferido. Então, vocês já marcaram a data? Ele soltou de repente, fingindo leveza, mas com a voz mais tensa do que gostaria. Lívia olhou para Caio e deu um sorriso. Aqueles segundos antes da resposta pareceram horas. Ainda não. Estamos vendo se casamos aqui ou na Itália, respondeu ela, como se estivesse falando de escolher um sabor de sorvete. Jonas segurou o garfo com mais força do que devia. A resposta doeu mais do que ele esperava. Itália.
Viagem, luxo, outro mundo, tudo o que ele nunca conseguiu dar para ela. E agora ela tinha tudo, com outro. Caio percebeu o olhar de Jonas e deu aquele meio sorriso de canto de boca. Não era grosseria, nem arrogância direta. Era uma confiança irritante, do tipo que não precisava provar nada para ninguém. E isso incomodava mais do que qualquer ofensa. A gente queria algo mais íntimo, mais com estilo, Caio disse, mexendo no anel dela de leve, como se quisesse reforçar a presença dele ali. Jonas desviou o olhar. Queria sair correndo dali, mas ficou. Orgulho não deixava. Ainda achava que podia virar aquele jogo, nem que fosse só com palavras bem colocadas. Tentou mudar o rumo da conversa, puxando o assunto sobre uma antiga viagem que ele e Lívia fizeram para o sul do Brasil, quando ainda namoravam. Foi um fim de semana desastroso que acabou virando piada interna entre eles. Lembra da pousada sem janela? Ele soltou, tentando rir. Lívia sorriu, um sorriso rápido. Mas em vez de entrar na brincadeira, olhou para Caio como se quisesse medir o que podia ou não dizer. Lembro. Aquilo foi loucura, mas faz tanto tempo. Nem sei se era eu naquela época. Ela respondeu, virando o rosto de novo pro noivo. Foi ali que Jonas entendeu. A mulher que estava na frente dele agora não era mais a mesma. E talvez ele mesmo também não fosse. A imagem que ele segurava na cabeça, do que eles foram, não se encaixava mais no que ela virou. Mas aceitar isso era outra história. A comida chegou, mas ninguém ligava muito. Os pratos estavam ali mais para preencher o espaço. Jonas comia devagar, empurrando a comida no prato, enquanto o casal trocava olhares, conversava baixo e ria de coisas que ele não entendia. Era como se ele tivesse virado um figurante na própria cena, até que Lívia disse uma frase que empurrou ele de vez pro fundo. Fico feliz que você veio. Queria muito que você conhecesse o Caio. Na hora, Jonas só balançou a cabeça, como se dissesse, claro, imagina. Mas por dentro, era como se alguém tivesse chutado o estômago dele. Aquilo não era um convite inocente. Ela queria mostrar, sim. Queria que ele visse com os próprios olhos. Talvez porque, no fundo, ela sabia que ele ainda alimentava alguma coisa e queria cortar pela raiz. Depois disso, a mesa ficou num silêncio estranho por alguns segundos. Caio mexia no celular. Lívia bebia o vinho, olhando ao redor. E Jonas olhava para baixo, pro anel. Sempre pro anel. Aquele maldito círculo dourado que parecia ter mais presença que todos ali juntos. Quando o garçom perguntou se queriam sobremesa, Jonas recusou. Disse que precisava ir. Tentou parecer natural, mas levantou meio rápido demais, derrubando o guardanapo da mesa. Pegou e tentou rir da própria atrapalhada, mas nem ele acreditou naquele riso. Obrigado pelo jantar, ele disse, olhando para Lívia, depois para Caio. Foi interessante. Caio assentiu com a cabeça, educado. Lívia deu um leve sorriso, mas o olhar dela dizia que já sabia o que estava se passando. Jonas saiu do restaurante sentindo o ar frio bater no rosto. Caminhou até o carro devagar, com a cabeça baixa. Quando entrou no veículo, soltou um suspiro pesado e ficou ali, parado, com as mãos no volante e o rádio desligado. O silêncio fazia barulho dentro dele. A noite não tinha sido o que ele esperava. Nada tinha sido. E agora, pela primeira vez, ele não sabia qual era o próximo passo. Naquela semana, Jonas não foi o mesmo. Depois do jantar, ficou estranho, desligado, com um tipo de silêncio que não vinha só da boca, mas do jeito inteiro. No trabalho, os colegas perguntavam se estava tudo bem, e ele só respondia com um "tô de boa", e dava aquele sorriso sem graça. Era mentira. Por dentro, ele estava engolindo a frustração que crescia a cada vez que lembrava do sorriso de Caio, do jeito como ele falava com a Lívia, como dominava o ambiente, como se tudo fosse fácil. E o pior de tudo, ele sabia que não era. Exagero. Caio era aquilo mesmo. Seguro, bem-sucedido, influente, carismático. A presença do cara incomodava porque era real. Jonas não queria admitir, mas sentia inveja. E não era só do anel ou do jeito que a Lívia olhava para ele. Era de tudo. Do jeito que Caio parecia não precisar provar nada. Ele já era. Já tinha vencido. Na cabeça de Jonas, Caio virou um tipo de símbolo. Um lembrete de tudo que ele ainda não tinha conseguido ser. O problema é que aquilo começou a mexer com ele num nível profundo. Não era mais só sobre a ex-namorada. Era sobre se sentir pequeno, descartável.
sobre ter sido substituído por alguém que parecia melhor em tudo. A confirmação veio poucos dias depois, num evento de negócios que Jonas tinha sido convidado por um colega. Um coquetel de gente importante, empresários, investidores, gente com contatos pesados. Ele quase não foi, mas acabou indo mais por insistência de um parceiro de projeto que disse que seria bom se mostrar. Ele vestiu o melhor terno que tinha, deu um tapa no cabelo, encheu o peito de coragem e foi. Logo que chegou, já percebeu o clima. Era outro mundo. Os caras andavam com um copo de champanhe como se fosse café, falando de números e estratégias com naturalidade. Jonas tentou se encaixar, cumprimentou algumas pessoas, puxou 1 ou 2 papos, mas ainda estava se sentindo meio peixe fora d'água. Até que viu ele, Caio, no meio de um grupo de gente importante, rindo alto, falando com segurança, usando uma camisa branca simples e um blazer escuro sem gravata, do tipo que só quem é muito rico consegue usar parecendo casual. E ele não estava sozinho. Tinha gente cercando ele, ouvindo cada palavra como se fosse lei. Jonas congelou por uns segundos. Aquilo foi um soco. Não só porque era o noivo da ex ali na frente dele, mas porque Caio era claramente alguém importante naquele ambiente. Um nome que circulava. Um cara que as pessoas respeitavam. E Jonas não era ninguém ali. Tentou fingir naturalidade. Pegou uma bebida, deu uma volta pelo salão, mas o olhar sempre voltava para Caio. E foi ali que caiu a ficha de vez. O cara não era só um bom partido, era um nome forte no mercado. Jonas lembrava de ter ouvido falar da empresa dele, uma startup que virou referência em pouco tempo. Só não tinha ligado o nome à pessoa antes. Um dos colegas de Jonas, que estava ali também, se aproximou dele e soltou. Tá vendo aquele ali? É o Caio Brandão, gênio do marketing e da tecnologia. O cara é sinistro. Conseguiu fechar um contrato com investidores árabes mês passado. Todo mundo quer ter ele por perto. Jonas só assentiu com a cabeça. Fingiu que achava interessante. Mas por dentro, era como se tivesse levado outro tapa. Para completar, Caio o viu e fez questão de vir até ele. Jonas, que surpresa boa, disse, com aquele sorriso simpático demais. Estendeu a mão com firmeza. Você trabalha com o pessoal da Quantum, né? A gente quase fechou uma parceria com eles ano passado. Jonas apertou a mão, tentando parecer calmo. Pois é, tô com eles num projeto novo. Legal. Se quiser, depois me chama, tô sempre aberto a ouvir ideias boas. Era o tipo de frase que, pra quem ouve de fora, parece incentivo. Mas ali, cara a cara, Jonas entendeu o recado. Caio não estava oferecendo nada. Ele estava mostrando quem estava no controle. Era como se dissesse, você precisa de mim, não o contrário. Depois disso, Caio se despediu com um tapinha no ombro e voltou pro grupo dele. Jonas ficou ali, parado, com a bebida na mão e o ego completamente esmagado. Sentia como se o chão tivesse sumido. Aquela noite não terminou bem. Jonas foi embora antes da hora, com a cabeça fervendo. Dirigiu até em casa no automático, sem prestar atenção na rua. Quase passou direto pelo portão do prédio. Estacionou e ficou dentro do carro por um tempo, com as luzes apagadas e os olhos perdidos no nada. Ele sabia que a partir daquele momento, o jogo tinha mudado. Não dava mais para ignorar o que estava acontecendo. O cara que tinha tomado o lugar dele não era só um novo namorado. Era um inimigo, um obstáculo real. E ele precisava decidir o que ia fazer com isso. Só que ele ainda não tinha ideia do quanto Caio poderia afetar a vida dele. Não só no amor, mas nos negócios, nos círculos que ele queria alcançar, nos contatos que precisava construir. Caio estava em todo lugar. E isso começou a virar uma obsessão. Nos dias seguintes, Jonas começou a procurar tudo sobre ele. Pesquisava entrevistas, vídeos de palestras, matérias de revista, até perfil no LinkedIn. A cada coisa que descobria, mais se sentia pequeno, mais se sentia longe, mas também mais determinado. Se antes ele queria reconquistar a Lívia, agora ele queria algo maior. Provar que também podia ser alguém, que também podia ser respeitado, que não ia ficar para sempre como o ex que perdeu espaço. Mesmo que, para isso, tivesse que jogar um jogo que ele ainda não entendia direito. Jonas chegou no jantar com o estômago embrulhado. Tinha dito a si mesmo que era só mais uma noite, uma reunião casual, sem importância, mas tudo nele denunciava que era mentira. Antes de sair de casa, ficou meia hora parado na frente do espelho,
ajeitando a camisa, mexendo no cabelo que já estava arrumado. Tentou se convencer de que não estava indo ali para competir com ninguém, mas a verdade é que cada detalhe dele era ensaiado para aparecer no controle. A mesa já estava reservada no salão principal. De novo, um restaurante caro, ambiente bonito, música ambiente, clima calmo. Ele chegou, primeiro, pediu uma água com gás, olhou o celular umas 20 vezes e tentou ignorar a voz na cabeça que perguntava se ele estava mesmo preparado para aquilo. Lívia e Caio chegaram 15 minutos depois. Ela entrou sorrindo, com aquele jeito tranquilo de quem está vivendo o auge. Vestido claro, cabelo solto, brincos pequenos. Simples, mas elegante. Caio veio logo atrás, como sempre parecendo o dono do lugar, com o blazer pendurado no ombro, camisa aberta no colarinho e aquele sorriso de quem nunca tá com pressa. Quando se aproximaram da mesa, Jonas levantou com um sorriso forçado. Cumprimentou os dois, fingiu estar à vontade. Sentou logo depois. Ajeitou o guardanapo no colo, respirou fundo. A conversa começou leve. Lívia falou de uma exposição que tinha visto em São Paulo. Caio comentou de um projeto novo que estava tocando fora do país. Jonas tentava participar, soltava uma ou outra piada, mas tinha uma tensão grudada na garganta que não deixava ele relaxar. Era como se qualquer palavra errada pudesse virar munição contra ele. A comida ainda não tinha chegado quando Caio chamou o garçom e pediu uma garrafa de champanhe francês, daquelas caríssimas, com nome difícil de pronunciar. Jonas até tentou disfarçar o susto, mas ficou claro que ele não estava acostumado com esse tipo de pedido. Caio percebeu. De propósito ou não, ele fez questão de explicar para Lívia que aquela era a garrafa preferida deles em Paris. Jonas fingiu que não escutou direito, mas a frase já tinha cravado no peito. O garçom voltou minutos depois com a garrafa num balde de gelo. Estourou a rolha com cuidado. Derramou o líquido dourado nas taças. Caio ergueu a dele com um sorriso que parecia treinado. Vamos brindar. As novas fases da vida. Lívia ergueu a taça também, sem hesitar. Jonas demorou meio segundo a mais, mas acabou levantando a dele. Os três brindaram, e naquele momento, foi como se o som das taças se chocando fosse uma pequena humilhação pública. Jonas deu um gole, mas o gosto desceu. Seco. Nem conseguiu fingir que estava gostando. Enquanto os dois continuavam a conversa, ele sentia o peso daquilo. Não era só um brinde, era um aviso. Uma confirmação de que ele não fazia mais parte daquilo. Que o espaço dele tinha sido ocupado, selado, e agora era só um convidado de honra. Só que sem honra nenhuma. Caio, então, resolveu brincar com as palavras. Você sabe, Jonas, gosto de reconhecer quando estou cercado de gente inteligente. A Lívia sempre falou bem de você. Ele olhou direto. Para Jonas. Tava calmo, quase simpático. Mas por trás daquele elogio, vinha um ar de superioridade que irritava. E eu gosto de saber quando tô cercado de gente autêntica. Jonas respondeu, sorrindo de canto, devolvendo na mesma moeda. O clima ficou mais tenso por um instante. Lívia percebeu e tentou suavizar com um comentário bobo sobre sobremesa. Mas os dois já tinham entrado num jogo silencioso. Não era sobre o jantar. Era sobre ego, orgulho, território. Jonas segurou o garfo como se fosse um microfone. Cada frase que falava era calculada. Mas Caio não dava espaço para vencer. Era rápido, articulado. Sabia exatamente como conduzir a conversa sem perder a pose. Falava de investimentos, de viagens, de arte contemporânea. E Jonas se sentia cada vez mais fora daquele mundo. Teve um momento em que Caio contou uma história de um jantar com um ministro em Brasília. E Jonas fez uma pergunta simples, só para entender melhor. Caio respondeu como quem explica algo para uma criança. Usou palavras, técnicas, deu risada no meio da frase e ainda terminou olhando para Lívia como se dissesse: viu? Foi aí que Jonas perdeu um pouco a paciência. Legal, mas às vezes o simples funciona melhor do que essas estratégias todas. Muita gente rica se afunda tentando complicar o que não precisa. Caio deu um gole na taça, como se nem tivesse se incomodado. Concordo. Mas o simples às vezes vem caro quando se trata de decisões grandes. É por isso que nem todo mundo consegue manter. Lívia mexia no guardanapo no colo, visivelmente desconfortável. Tentava puxar o papo para um caminho neutro, mas os dois já estavam firmes no ringue. E aquele jantar, que deveria ser apenas um momento leve,
Tinha virado um duelo disfarçado. A comida chegou e ninguém tocou no prato por alguns minutos. A tensão só aumentava. Jonas forçava um sorriso aqui e ali, mas por dentro estava engolindo o próprio orgulho como se fosse chumbo. Cada fala do Caio era mais uma prova de que ele tinha perdido. Não só a mulher, mas a posição, a moral, o espaço. Quando o garçom trouxe a sobremesa, uma torta sofisticada com nome em francês, Jonas recusou. Pediu só um café. Precisava de algo amargo para tentar tirar o gosto daquele brinde da boca. Porque para ele, aquele brinde tinha sido o pior da vida. Ele não tinha brindado ao amor, nem ao sucesso. Tinha brindado à própria derrota. E tudo isso de terno e gravata, em um lugar caro, com luz baixa e uma música de fundo que parecia zombar dele. Quando a conta chegou, Caio nem perguntou. Puxou a carteira, assinou sem olhar o valor e agradeceu o garçom com uma gorjeta generosa. Jonas observou em silêncio. Aquela era a diferença entre eles. Caio fazia tudo parecer fácil, e isso doía. Na saída, do lado de fora do restaurante, Caio abraçou Lívia pela cintura. Jonas observou aquilo sem saber o que fazer com as mãos. Se despediu com um aperto de mão rápido e um valeu pela noite. Eles sorriram, disseram, "Foi bom te ver", e foram embora. Jonas ficou ali parado por alguns segundos. O vento da noite batia no rosto, mas o que congelava de verdade era por dentro. Aquela noite tinha sido uma aula sobre quem ele era, sobre onde estava e sobre o quanto ainda faltava para chegar onde queria. Depois do jantar, Jonas não conseguiu mais fingir que estava tudo certo. A imagem de Caio pagando a conta com aquele ar de quem nem sentiu o valor e abraçando Lívia como se ela fosse um troféu, começou a queimar na cabeça dele. O orgulho estava estraçalhado, e quanto mais ele pensava, mais crescia uma raiva diferente. Não era ciúme. Era tipo uma mistura de humilhação com vontade de virar o jogo. Na quinta de manhã, ainda irritado, Jonas chegou no coworking onde trabalhava. Pegou um café forte e se jogou na cadeira, ligando o notebook com força demais. Passou os primeiros minutos encarando a tela sem fazer nada. Mas aí, no meio de tudo, uma notificação apitou no canto do computador. Reunião marcada com a equipe de marketing da Arion Tech, uma startup gigante que ele estava tentando fazer parceria fazia meses. A reunião era em 1 hora. Jonas levantou, foi até o banheiro, jogou água no rosto, respirou fundo. Aquela era a chance dele mostrar trabalho, mostrar que não era só o ex da Lívia. Ele podia ser alguém por mérito próprio. Voltou. Organizou a apresentação no PowerPoint, ensaiou mentalmente algumas falas. Anotou pontos importantes no bloco de papel. Tava nervoso, mas confiante. O horário chegou. Ele entrou na sala de videoconferência, ajeitou o fone e esperou. Os outros entrarem. O logo da Arion apareceu na tela. Um cara da equipe deu oi, depois outro, e então veio o terceiro participante. E quando a câmera ligou, o coração de Jonas travou por um segundo. Era Caio. Sim, o próprio. Jonas não sabia se ria ou desligava na hora. Mas ficou. Engoliu seco e fingiu naturalidade. Caio, por outro lado, parecia surpreso também, mas manteve o tom profissional. "Olha só, Jonas, que mundo pequeno", ele falou, sem tirar o sorriso da cara. "Pois é, bem pequeno." "Mesmo", Jonas respondeu, tentando manter a calma. O resto da equipe da Arion seguiu o papo como se nada demais estivesse acontecendo. Explicaram os objetivos da empresa, falaram sobre inovação, mostraram os dados do último semestre. Jonas escutava, mas estava com a mente dividida. Ao mesmo tempo em que prestava atenção, tentava entender como Caio tinha ido parar ali. E o mais importante, o que aquilo significava. Quando chegou a vez de Jonas apresentar, ele respirou fundo, compartilhou a tela e começou a falar. Mostrou os resultados da sua empresa, os dados do novo projeto, falou com confiança. Queria impressionar. Precisava impressionar. Cada slide era uma tentativa de se afirmar. Mas Caio não deixou barato. Logo no terceiro slide, fez uma pergunta atravessada. "Você acha que esse modelo de negócio sustenta crescimento acima de 20% ao ano? Porque, pelo que eu vi, vocês ainda estão bem dependentes de um único cliente grande." A pergunta foi direta, e com um tom que parecia mais teste do que dúvida. Jonas respondeu. Tentou explicar o plano de expansão, falou do novo sistema que estava desenvolvendo, mas dava para sentir que Caio estava ali para puxar os fios. E continuou. "Entendo,
Mas e os custos com suporte técnico? Vocês já têm estrutura para escalar isso? Mais uma. Jonas respondeu de novo, agora um pouco mais seco. O rosto dele começou a endurecer, e a voz já não saía tão leve. A raiva estava ali, escondida, querendo explodir. Caio, por fim, soltou a última. De toda forma, acho uma iniciativa interessante. Talvez com algum ajuste de rota possa dar certo. Mas o mercado tá exigente. Sabe como é, né? Jonas nem respondeu. Deu um meio sorriso, respirou fundo e seguiu com a apresentação. Mas por dentro, ele queria quebrar o notebook. Aquilo não era uma reunião qualquer. Era uma provocação clara. Caio sabia que ele ia estar ali. E entrou para testar, para desestabilizar. Quando a reunião acabou, Jonas desligou a câmera e ficou parado olhando para o próprio reflexo no monitor. A mandíbula travada, as mãos suando. Sentiu o gosto do fracasso mais uma vez. E dessa vez, não foi por ter perdido um amor. Foi por ter sido diminuído no que ele mais valorizava, o trabalho. Meia hora depois, ele recebeu uma mensagem no celular. Caio Brandão. Boa apresentação. Tem talento. Só precisa aprender a jogar com os grandes. Jonas encarou aquela mensagem por um tempo. Quase respondeu na hora, mas decidiu não dar palco. Fechou o celular e foi andar. Precisava respirar, pensar, recalcular. Naquela caminhada pela calçada movimentada, com o sol batendo forte e o barulho dos carros passando sem parar, Jonas tomou uma decisão. Se era a guerra que Caio queria, ele ia entrar, mas não no grito. Ia entrar com estratégia, ia construir o próprio caminho e, principalmente, ia começar a cavar as fraquezas do cara, porque ninguém é tão perfeito assim. Todo mundo tem um ponto fraco, e Jonas ia encontrar o dele. Na sexta à noite, Jonas recebeu outra mensagem da Lívia, direta, como sempre foi com ele. Vamos almoçar amanhã? Só nós dois. Preciso conversar. Ele leu, releu, e ficou parado olhando para o celular como se fosse uma bomba prestes a explodir. A princípio, pensou em ignorar, mas a curiosidade venceu. E o orgulho também. Não queria parecer fraco. Tinha que mostrar que estava bem, que nada o abatia. Respondeu um simples, claro, me diz o lugar. Ela marcou num restaurante mais simples dessa vez. Nada de ambiente caro, nem luz de hotel 5 estrelas. Era um lugar tranquilo, num bairro mais antigo da cidade, com aquelas mesas de madeira que já viram 1000 histórias acontecerem. E aquilo, de cara, já deixou tudo mais estranho, porque não parecia um encontro leve. Tinha clima de conversa séria, tipo acerto de contas. Jonas chegou um pouco antes, sentou numa mesa perto da janela e pediu só uma água. Tentava agir natural, mas o coração estava batendo acelerado. Ainda não sabia o que esperar. Será que ela ia contar que estava grávida? Que ia casar em breve? Que queria ajuda com alguma coisa? A cabeça dele inventava 1000 histórias ao mesmo tempo. Lívia chegou 10 minutos depois. Usava uma roupa simples, cabelo preso num rabo de cavalo e óculos escuros. Sentou, tirou os óculos, olhou para ele e soltou um sorrisinho meio nervoso. E só de ver o jeito dela, ele entendeu. Aquilo ia ser pesado. Obrigada por ter vindo, ela disse. De boa. Você que chamou, né? Ele respondeu, tentando não parecer na defensiva, mas já com o escudo levantado. O garçom veio, ela pediu um suco, ele pediu um refrigerante. Nenhum dos dois estava com fome, então só deixaram o cardápio ali, fechado, no canto da mesa. A conversa ficou em silêncio por um tempinho. Só o barulho dos talheres das outras mesas e uma música instrumental tocando no fundo. Aquela espera que dá vontade de levantar e ir embora. Até que ela foi direto ao ponto. Eu tô sabendo do que rolou na reunião da Arion. Jonas levantou o olhar. Ah, é? E já veio defender ele? Ela fez uma cara de cansaço. Não tô aqui pra isso. Só achei que a gente precisava conversar. De verdade. Sem competição. Sem indireta. Ele respirou fundo e encostou na cadeira. Fala então. Lívia ficou olhando pra ele por alguns segundos, como se estivesse tentando escolher as palavras certas. Mas aí soltou tudo de uma vez. Você nunca entendeu por que a gente terminou, né? A pergunta bateu seco. Jonas demorou para responder. Achei que era porque você queria outras coisas. Morar fora, crescer na carreira, sei lá. Achei que não dava mais. Ela balançou a cabeça devagar. Você sempre achou isso. E eu deixei. Era mais fácil. Mas não foi só isso, Jonas. Não foi por causa das suas metas ou da sua rotina corrida. Foi porque você parou de me ouvir.
Tudo que eu falava, você virava piada. Tudo que eu sentia, você dizia que era exagero. Teve um momento que eu parei de falar, porque era mais simples me calar do que ver você debochar. Ele engoliu seco. Ficou sem saber onde enfiar as mãos. O jeito que ela falou não foi com raiva, foi com calma. E isso doeu mais. Você tá dizendo que eu fui um idiota? Ele perguntou, tentando manter o controle. Não. Tô dizendo que você foi tão focado em ser o cara esperto, que esqueceu de ser parceiro. Você vivia em modo defesa. Parecia que precisava provar alguma coisa o tempo todo. Até pra mim. Jonas abaixou os olhos. Aquilo era difícil de ouvir, mas era verdade. Ele sabia. Só nunca teve coragem de encarar. Lívia continuou. Quando eu conheci o Caio, eu não estava procurando ninguém. Só que ele me escutou. Me ouviu de verdade. E eu me senti vista. Só isso. E foi aí que eu percebi que eu não queria mais voltar para onde eu tinha que me explicar o tempo inteiro. O garçom passou perguntando se eles queriam alguma coisa. Os dois negaram com a cabeça. Eu não te odeio, Jonas. Nem guardo mágoa. Mas você precisa entender o que aconteceu. Não foi o destino. Não foi azar. Foi você. Jonas ficou em silêncio. As palavras dela estavam girando na cabeça como se cada uma fosse um soco diferente. Mas ele segurou firme. Não queria desabar ali. Não na frente dela. Por que você me chamou aqui? Para me culpar? Ele perguntou finalmente. Não. Te chamei porque você tá entrando de novo no mesmo jogo. A briga com o Caio, esse jeito de querer se provar, de tentar vencer em tudo, isso vai te engolir. Eu conheço você. E você conhece esse lado seu. Você acha que tá indo pra frente, mas tá cavando um buraco. E eu não queria te ver cair de novo. Jonas deu uma risada curta, irônica. Engraçado você falar. Isso. Tá com o cara e vem me dar conselho. Tô com ele sim, mas isso não tem a ver com a gente mais. Isso aqui, ela apontou pra eles dois sentados. É só você e sua própria história. Se quiser continuar batendo no muro até sangrar, tudo bem. Mas não diz depois que ninguém avisou. Ela levantou, pegou a bolsa e jogou uma nota na mesa. Jonas tentou falar algo, mas não achou as palavras. Cuida de você, Jonas, ela disse, antes de sair andando devagar até a porta. Ele ficou ali, sozinho, com o refrigerante pela metade e um monte de coisa engasgada na garganta. O passado tinha vindo pra mesa e jogado tudo na cara dele. Sem gritar, sem drama, só verdade pura, daquelas que derrubam qualquer máscara. E ele, pela primeira vez, não tinha resposta. Era fim de tarde quando Jonas recebeu o convite. E dessa vez, não veio da Lívia. A notificação apareceu no grupo de WhatsApp de uns conhecidos da área de startups. Coquetel de despedida, Caio Brandão e Lívia Santiago. Local, Casa Firmino, 20 horas. A mensagem vinha com um flyer elegante, preto e dourado, com uma foto discreta dos dois sorrindo, lado a lado. No rodapé, em letras pequenas, convidados especiais. Confirmação obrigatória. Jonas leu aquela mensagem umas 5 vezes e ficou ali, parado, com o celular na mão, sentindo uma mistura esquisita de orgulho ferido e curiosidade. Parte dele queria ignorar, fingir que não ligava. Mas a outra parte, aquela parte teimosa que odiava perder, já estava escolhendo a roupa que ia usar. Porque ali não era só uma despedida, era um palco. E ele não ia sair da história sem aparecer de novo. Às 7h30, já estava pronto. Camisa escura, calça alinhada, sapato limpo. Passou um perfume que guardava para ocasiões importantes. Pegou o carro, ligou o som, mas desligou no segundo seguinte. Não queria barulho. Queria pensar. O caminho até o evento foi um desfile de memórias confusas. O namoro, o fim, o anel, as conversas atravessadas, o almoço tenso. E agora, isso. Mais uma chance de encarar o casal. Quando chegou, o lugar já estava movimentado. A Casa Firmino era tipo um espaço moderno para eventos, com teto alto, paredes de vidro e luzes pendentes que deixavam tudo bonito, sem exagero. Gente bem vestida por todos os lados, taças de espumante, garçons circulando com bandejas, sorrisos plásticos, abraços calculados. Jonas passou pela entrada com o nome na lista e recebeu um crachá com seu nome. Sentiu o estômago embrulhar. Andou pelo salão, cumprimentou um ou outro conhecido, pegou uma bebida só para não parecer deslocado. E então, viu. Caio e Lívia estavam no centro do ambiente, cercados de gente. Ele, de blazer claro e sem gravata, abraçando todo mundo com aquele jeito carismático e seguro. Ela,
num vestido verde escuro, cabelo solto, sorriso controlado, elegante como sempre. Era uma cena de novela, e eles estavam perfeitamente encaixados no papel de casal ideal. Jonas ficou mais afastado, observando. Fingiu estar olhando a decoração, mas estava mesmo analisando. Tudo. Caio apertava mãos, ria com políticos, empresários, influenciadores. Lívia parecia mais contida, mas sempre por perto. Jonas se sentiu um estranho, um intruso. Até que, do nada, Caio anunciou algo no microfone. "Gente, só um minutinho", falou, subindo numa pequena plataforma no fundo do salão. "Obrigado a todos vocês por estarem aqui nessa noite tão importante para mim e para Lívia." O som foi diminuído. Todos voltaram os olhos para ele. Jonas ficou parado, braços cruzados, tentando parecer indiferente. "Como alguns já sabem, estamos de mudança para Lisboa", continuou Caio. "É uma nova etapa na nossa vida, um novo capítulo, e não podia deixar de dividir isso com vocês, que fizeram parte da nossa caminhada." Lívia subiu ao lado dele. Ele passou o braço pelos ombros dela e olhou para a multidão com aquele olhar de vitória. E aí, veio a frase que desmontou tudo. E para completar essa nova fase, temos mais uma notícia. Um silêncio se formou. Alguns já sussurravam entre si, adivinhando o que viria. "Sim, estamos noivos", disse ele sorrindo. "E o casamento já tem data. Julho. Toscana." Aplausos. Gritos de parabéns. Brinde coletivo. Jonas sentiu a pressão cair. O mundo girou por 2 segundos. Sabia que era questão de tempo até isso acontecer. Mas ouvir, ali, daquele jeito, no meio de tanta gente, foi como levar um chute com o pé descalço. Tentou se manter firme. Fingiu um sorriso para ninguém notar. Mas por dentro estava bagunçado. E ficou pior quando Caio, ainda com o microfone na mão, apontou diretamente para ele. "E quero agradecer também a presença do Jonas. Um cara talentoso, inteligente, que mesmo com opiniões diferentes, admiro pela coragem de enfrentar os próprios limites." Alguns olharam para Jonas. Uns sorriram, outros só balançaram a cabeça. Ele sentiu as bochechas queimando. Aquilo não foi elogio, foi golpe, bem calculado. Uma forma educada de colocá-lo no papel de personagem secundário. O ex, o que perdeu. Ele não respondeu, só levantou a taça, num gesto seco, o suficiente para encerrar a cena. Saiu dali e foi até o Jardim dos Fundos, um espaço mais vazio, com bancos de madeira e árvores iluminadas por luzinhas brancas. Sentou, respirou fundo, encostou a cabeça para trás. Ficou ali, parado, com a taça ainda na mão, sentindo tudo ao mesmo tempo. Não era só sobre Lívia, era sobre ele, sobre o quanto tinha se deixado afetar, sobre o quanto ainda se prendia a uma história que já tinha terminado faz tempo. Mas antes que pudesse pensar demais, Lívia apareceu. "Precisa sair sem falar nada?" Ela perguntou, se aproximando devagar. "Achei que já tinha dito tudo." "Não, você só ouviu." Jonas olhou para ela. O olhar era sério, cansado. "Você me chamou aqui para ver isso? Para ver vocês dois anunciando para o mundo que são perfeitos?" "Não, Jonas. Eu não chamei." Foi o Caio. Silêncio. "Ele quis te convidar?" Jonas perguntou. "Disse que era importante encerrar ciclos com classe, que era uma forma de mostrar que não havia mágoas." Jonas riu, mas foi um riso curto, quase triste. "Ele não quer encerrar nada. Ele quer vencer, mostrar que tá por cima, e usar você como troféu." Lívia baixou os olhos. Não negou, não defendeu. "Se for isso", ela disse, "então talvez você não seja o único que precisa repensar o que tá fazendo com o próprio orgulho." Jonas não respondeu. Ficou só olhando pro nada, com a respiração descompassada. Naquela noite, ele tinha descoberto que perder uma pessoa não doía tanto quanto perder a si mesmo no processo. E do jeito que as coisas estavam indo, ele já nem sabia mais quem era. No domingo, Jonas acordou cedo sem nem querer. O corpo estava cansado, mas a cabeça parecia ligada num gerador. Revirou na cama por quase 1 hora, tentando voltar a dormir, mas era impossível. A festa da noite anterior ainda estava grudada na memória. A cena do anúncio, os aplausos, o discurso, o olhar de Caio apontando para ele como se fosse parte da decoração. E depois a conversa com Lívia, no jardim. Ele passou o resto do dia mudo. Nem saiu de casa. Ficou no sofá, zapeando os mesmos canais, sem assistir nada de verdade. A mente estava cheia, carregada,
como se o cérebro tivesse virado um baú aberto com tudo jogado dentro. Por volta das 4 da tarde, pegou o celular e abriu a galeria. Começou a ver fotos antigas sem pensar. Viagens com a Lívia, selfies no carro, bilhetes de post-it, até aquela foto dela de moletom e coque, sorrindo no sofá dele com um brigadeiro no colo. Ele encarou essa última por longos minutos. Naquele instante, o tempo meio que voltou. E com ele, as feridas também. Não eram só as lembranças boas. Era o jeito como ele agia com ela. A arrogância. As piadas fora de hora. A mania de diminuir tudo o que ela falava, como se fosse sempre drama. Lembrou de uma briga feia que tiveram por causa de uma viagem que ela queria fazer sozinha. Ele disse que era frescura de influencer frustrada. Ela chorou. E ele riu. Lembrou de outra vez em que ela estava mal por causa do trabalho. E ele soltou um ninguém. Mandou querer ser chefe antes de aprender a ser funcionária. Aquilo doeu nela na hora. Ele sabia. Mas na época, achou que estava ajudando ela a acordar para a vida. Agora, sentado sozinho, com um pacote de biscoito aberto no colo e o celular quase descarregando, ele percebeu que não era ela quem precisava acordar. Era ele. De noite, ligou para a mãe. Só para ouvir uma voz conhecida, que não cobrava nada. Falaram sobre uma receita de nhoque que ela tinha tentado fazer, sobre a tia que brigou com o vizinho, sobre o cachorro do primo que tinha destruído o sofá. No fim da ligação, ela soltou: "Filho, você tá bem mesmo?" Ele ficou em silêncio por uns segundos. Depois respondeu com a voz arrastada: "Tô tentando." E era verdade. Ele estava tentando. Mas agora não era mais para provar nada. Era só para não afundar. Na segunda-feira, Jonas tomou uma atitude que evitava há meses. Ligou para um número que tinha salvo no celular desde o fim do namoro, mas nunca teve coragem de usar. Número da Jéssica, uma amiga antiga da Lívia, que era próxima dos dois, mas que ele se afastou depois da separação. Precisava falar com alguém que tinha visto tudo acontecer de perto. "Jonas? Nossa, você tá vivo?" Ela atendeu surpresa. "Tô. Queria conversar. Se você topar." Ela topou. Marcaram num café pequeno, no centro da cidade. Ambiente tranquilo, com cheiro de pão de queijo e bolos recém-saídos do forno. Quando se encontraram, o clima foi meio estranho no começo, mas Jéssica não era de rodeios. "Tá querendo entender o quê, Jonas? Já não entendeu que perdeu?" Ele deu uma risadinha amarga. "Não tô aqui por causa dela. Não desse jeito. Eu só queria ouvir a real, de alguém que viu tudo." Ela apoiou os braços na mesa, cruzou os dedos e olhou direto para ele. "A real? Tá bom. A real é que você nunca foi malvado, mas era cego, controlador. Só queria ouvir o que te interessava. E quando ela tentava mostrar quem era de verdade, você tratava como se fosse fase, como se ela fosse passar. Só que ela não passou, cresceu. E você ficou no mesmo lugar." Ele não respondeu, só olhou para a própria xícara de café. O vapor subindo parecia até zombar dele. "E o pior, Jonas, é que você sempre achou que ela ia voltar, que você era tipo um lugar fixo na vida dela. Mas ela cansou, se reconstruiu sem você, e agora tá em outra. Só que isso não apaga o que vocês viveram. Só te mostra que você pode aprender, ou continuar se repetindo com outra pessoa. A escolha é sua." Jéssica não disse com raiva, nem pra machucar. Disse como quem já tinha engolido muita coisa calada, e agora só queria encerrar um capítulo. Na saída, ela deu um abraço apertado, um daqueles que não traz conforto, mas traz um certo empurrão. Tipo, vai, segue. Jonas foi andando de volta pro carro devagar, e pela primeira vez, sem vontade de correr atrás de resposta nenhuma. Aquela conversa reabriu várias feridas que ele fingia que tinham cicatrizado, mas agora ele sabia, não tinha curativo rápido para isso. Só tempo, e um esforço real de mudar. Dentro do carro, ele ligou o rádio. Uma música qualquer começou a tocar, baixinha. E ali, no trânsito parado, com os faróis vermelhos piscando e as buzinas soando ao fundo, ele não chorou, mas também não sorriu. Só ficou em silêncio. Um silêncio diferente, de quem tá, enfim, pronto para encarar a própria bagunça. Depois do café com Jéssica, Jonas entrou num modo diferente. Parou de se fazer de vítima e começou a se observar de fora. Era estranho, quase desconfortável, como se estivesse ouvindo sua própria voz pela primeira vez e percebendo o quanto ela podia ser dura.
Mas também foi aí que ele decidiu que não ia mais agir por impulso. Só que não significava que ele ia ficar parado. No meio dessa virada, um detalhe que antes parecia pequeno começou a incomodar mais. Caio. O cara não era só o noivo da ex. Não era só o cara que ele odiava em silêncio. Era alguém que circulava em todos os lugares que ele queria alcançar. E isso mexia com ele de um jeito diferente. Jonas já tinha entendido que perdeu Lívia, mas agora estava começando a sentir que podia perder mais do que isso. Porque Caio não estava só com ela. Estava também ganhando espaço no mercado que Jonas queria crescer. Uma manhã, enquanto fazia uma pesquisa sobre empresas de tecnologia para montar uma apresentação, Jonas se deparou com um relatório de expansão de mercado de startups no Brasil. Uma empresa em destaque chamou a atenção. NeoCode. Nome moderno, design limpo, equipe nova, soluções criativas. O CEO, Caio Brandão. Ele clicou no site, explorou tudo, e foi aí que bateu a ficha. A NeoCode não era só uma empresa qualquer, era a concorrente direta do projeto que Jonas estava desenvolvendo. Mesma proposta, mesma faixa de clientes, mesma pegada de inovação, mas com um detalhe. Enquanto Jonas ainda batia de porta em porta atrás de investidor, Caio já tinha fechado o contrato com uma multinacional alemã e estava prestes a entrar no mercado europeu. Jonas sentou na cadeira e ficou em silêncio, encarando a tela. Por alguns segundos, sentiu um peso no peito, mas depois respirou fundo, apertou os olhos e falou para si mesmo, quase em voz alta. Tá bom, então é ele. O inimigo tinha nome. E agora, propósito. Ele abriu uma planilha antiga com os primeiros rascunhos do seu projeto. Revisou tudo. Viu onde ainda tinha falha, onde podia melhorar, onde podia ser mais rápido. Começou a anotar ideias novas, possíveis mudanças, contatos que precisava retomar. Se trancou em casa por 2 dias seguidos. Quase não dormiu. A cabeça fervendo, mas pela primeira vez sem estar desorganizada. Era um caos produtivo. No 3º dia, marcou uma reunião com um antigo conhecido, o Paulo, que trabalhava com captação de investimento anjo. Paulo era direto, do tipo que não alisava. O projeto é bom, Jonas, mas não é único. O Caio tá 2 passos na frente. E não só pela grana. O time dele é forte, o cara sabe vender. E agora, com a imagem que ele tem, tudo que ele encosta vira tendência. Jonas respirou fundo. Mas ele tá vendendo só a imagem. O produto é raso, bonito, bem embalado, mas frágil. Eu conheço o mercado. Sei onde bater. Paulo ficou calado por alguns segundos. Beleza, me mostra onde. Me dá uma brecha, uma vantagem real. Aí a gente fala de grana. Era disso que Jonas precisava. Desafio, combustível. Passou os dias seguintes fuçando tudo que podia da NeoCode. LinkedIn de funcionários, notícias antigas, fóruns, comentários de clientes, vídeos de pitch, entrevistas. Analisava os discursos de Caio, como se fosse decifrando um inimigo num jogo estratégico. E então achou uma coisa que pareceu pequena, mas que podia ser uma pista. Uma matéria de 6 meses atrás, falando sobre um contrato da NeoCode com uma empresa pública que tinha sido encerrado sem explicação. Ninguém falou em escândalo. Nenhuma manchete. Só encerrado por decisão mútua. Mas Jonas sabia ler nas entrelinhas. Gente como Caio não deixava contratos grandes irem embora assim, sem barulho. Algo tinha acontecido ali. Foi atrás de contatos. Puxou um velho conhecido que trabalhava no setor de TI do governo estadual. Marcou um café. Conversa vai, conversa vem. O cara deixou escapar uma frase. A NeoCode não entregou nem metade do que prometeu naquele projeto. Foi tudo na base da promessa. Muita gente ficou queimada por ter acreditado neles. Jonas fingiu surpresa. Mas por dentro, era como se tivesse achado um ponto fraco num escudo até então invencível. Voltou para casa, ligou o computador e começou a montar um novo plano. Agora, ele sabia onde atacar. Ia mostrar que o projeto dele não só era mais confiável, como também mais eficiente. Ia focar em transparência, em resultado real. Ia reunir um time pequeno, mas com gente de verdade, convivência, e não só nomes bonitos no portfólio. E mais do que isso, ia jogar o jogo com inteligência, sem precisar se vender, mas sem ser ingênuo. Pela primeira vez, Jonas olhava para Caio não como o cara que levou a mulher dele, mas como o cara que estava no lugar onde ele queria estar. E isso mudava tudo. Agora, não era mais uma disputa emocional.
Era uma corrida, e ele tinha acabado de colocar os 2 pés na pista. Nos dias seguintes, Jonas virou outro cara. Acordava antes do despertador, passava o dia inteiro em reunião, estudo, ligação. À noite, mergulhava nos códigos, nos relatórios, nas planilhas. Comeu mal, dormiu pouco, mas sentia que estava fazendo o que precisava ser feito. Não tinha mais tempo para lamentar o que perdeu. Agora era sobre o que podia construir. E ele queria construir do zero, mas do jeito certo, só que com pressa. Ele já sabia que Caio estava por cima. Sabia que a imagem do cara era bem cuidada, blindada, cheia de marketing e sorrisos falsos. Mas também sabia que isso podia ser uma armadilha, porque quando a imagem fica maior que o conteúdo, uma rachadura pequena já é suficiente para fazer tudo desabar, e Jonas ia cavar até encontrar essa rachadura. A primeira coisa que fez foi reunir 2 pessoas de confiança. Renata, uma programadora que trabalhou com ele num projeto antigo, e Matheus, designer e estrategista que tinha saído de uma startup promissora por desentendimento com os sócios. Os 2 toparam na hora, sem frescura. Não porque estavam sem opção, mas porque acreditavam no que ele queria fazer. Jonas não vendia sonho, vendia desafio. Ele reuniu os 2 num sábado à tarde, numa sala alugada num coworking pequeno, só com café, lousa e internet. Sentaram, conversaram, desenharam ideia por ideia. O plano era montar uma versão enxuta, inteligente e funcional do projeto original. Um sistema de automação para pequenas e médias empresas com foco em simplicidade. Sem promessa vazia, só resultado. A gente não vai ser bonito, vai ser eficaz, ele disse, rabiscando os fluxos no quadro branco. O Caio vem de palco. A gente vai entregar bastidor funcionando. Quem usa sente a diferença. E vai falar disso. Aí a gente cresce. Enquanto isso, Jonas também começou a alimentar uma ideia paralela. Sabia que o nome de Caio circulava por muitos lugares, mas também sabia que o sucesso rápido dele incomodava gente grande. E onde tem gente incomodada, tem espaço para mexer. Começou a fazer contato com investidores menores, mais discretos, que estavam frustrados com startups que prometiam demais e entregavam pouco. Mostrou dados, falou do novo modelo, explicou os erros da concorrência, sem citar Caio diretamente, mas sempre deixando no ar que existia uma diferença clara entre promessa e entrega. Teve uma reunião que marcou ele. Um investidor mais velho, experiente, escutou tudo em silêncio. No fim falou: "Você não é o mais carismático, mas é o mais direto que passou aqui nos últimos meses. Não vendeu milagre. Isso conta. A gente não quer celebridade. A gente quer resultado." E foi ali que Jonas percebeu que estava mesmo virando o jogo. Não precisava ser mais bonito, mais famoso, mais falado. Só precisava fazer certo. Mostrar serviço, provar com números. Com o MVP quase pronto, ele lançou uma pré-campanha nas redes sociais. Nada chamativo, nada muito polido. Só vídeos curtos mostrando o sistema funcionando, depoimentos de clientes reais e bastidores do time trabalhando. Autenticidade, simplicidade, coisa que o usuário confia. A resposta foi melhor do que ele esperava. Em uma semana, já tinham 50 empresas interessadas em testar o sistema. 15 fecharam contrato antes mesmo do lançamento. Era pouco, mas era sólido. Eram nomes reais, com necessidades reais. Gente que já tinha se decepcionado com soluções de fachada. No meio disso tudo, Jonas recebeu uma ligação de um número que ele não reconhecia. "Jonas, aqui é o Eduardo, assessor do pessoal da Nelcode. O Caio gostaria de conversar com você. Pode ser amanhã à tarde?" Jonas sentiu o estômago revirar. Não esperava por aquilo, mas respondeu com a voz firme: "Pode, me passa o endereço." No dia seguinte, ele chegou no prédio da Nelcode com meia hora de antecedência. Subiu para o 9º andar, foi recebido por uma recepcionista simpática demais. Sentou numa sala de vidro com vista para a cidade. E então, Caio entrou. Mesma pose, mesma confiança. Mas dessa vez, havia algo diferente. Um traço no rosto que parecia levemente desconfortável. Como se ele estivesse percebendo que Jonas já não era o mesmo cara inseguro que conheceu semanas atrás. "Você tá fazendo barulho, hein?" Caio soltou sorrindo. "É, a ideia era essa mesmo." Caio se sentou de frente para ele, entrelaçou os dedos e encarou com aquele olhar estudado. "Olha, vou ser direto. Eu sei o que você tá fazendo. E sei que seu projeto tem potencial. Mas não precisa ser assim. A gente pode se ajudar." Jonas arqueou a sobrancelha.
Como assim? Você entra com a sua tecnologia. Eu entro com estrutura e escala. A gente junta forças. Cresce mais rápido. E não precisa ficar nessa de guerra. Jonas respirou fundo. Pensou por alguns segundos. Depois, respondeu calmo, mas firme. Eu não tô em guerra, Caio. Só tô construindo do meu jeito. E, sinceramente, eu prefiro crescer devagar que deitar na cama com gente que joga bonito demais. Caio forçou um sorriso, mas o incômodo no rosto dele ficou visível. Isso pode fechar portas, Jonas. Ou abrir as que realmente importam. Levantou, agradeceu pela conversa e saiu sem olhar para trás. Naquele dia, Jonas entendeu de vez que o jogo não era sobre vencer mais rápido. Era sobre vencer com consistência. Sobre ser lembrado pelo que entregou, e não pelo que prometeu. E agora, ele sabia exatamente onde estava pisando. O clima dentro da pequena sala do coworking já não era o mesmo. Tinha café frio no copo, papéis rabiscados espalhados pela mesa, olheiras em todo o mundo, mas também um tipo de energia que não se via no começo. Jonas, Renata e Mateus estavam ligados. Eram só 3 pessoas, mas agiam como um time de 20. As conversas viraram código, os gestos eram mais diretos, e todo mundo já entendia o que o outro queria só com um olhar. Não tinha mais espaço para enrolação. A coisa estava andando, e rápido. A plataforma estava funcionando. Ainda com falhas, com ajustes para fazer, mas funcionando. Jonas fechou mais 3 contratos com pequenas empresas de logística. Um deles, inclusive, era um cliente que tinha sido deixado de lado pela Neocode, por ser pequeno demais. Quando o cliente viu que a solução de Jonas era simples e direta, fechou na hora. Foi nesse mesmo dia que apareceu alguém novo. Amanda. Renata que comentou. Disse que uma amiga dela, que tinha trabalhado na área de suporte da Neocode, estava insatisfeita com o jeito como as coisas eram tratadas lá dentro. Disse que a amiga sabia de processos mal feitos, de prazos estourados escondidos, de clientes insatisfeitos que nunca eram respondidos. Jonas ouviu com atenção, mas ficou na dele. Não queria usar ninguém. Só que a palavra bastidor ligava um alerta em tudo que ele vinha estudando. 2 dias depois, Amanda apareceu lá. Baixa, cabelo preso, olhos que pareciam olhar tudo com uma atenção fora do normal. Entrou com um jeito meio fechado, mas direto. Sentou na frente do Jonas, sem enrolar. Eu sei que você tá montando algo pra bater de frente com o Caio. E antes que pense besteira. Não tô aqui por vingança. Tô aqui porque aquilo lá virou um circo. E eu cansei de ver cliente sendo enganado enquanto ele vende a imagem de que tá revolucionando o mundo. Jonas ficou em silêncio por alguns segundos. Observou o jeito dela falar, a postura, o tom. O que você sabe? Ele perguntou. Amanda abriu a mochila e puxou um tablet. Abriu uma planilha. Mostrou uma sequência de chamados de suporte arquivados sem solução. Eram de empresas conhecidas. Reclamações técnicas, bugs, problemas graves de segurança. Tudo ignorado. Ou pior, maquiado. Isso não é suposição. Isso aqui é real. E tem mais, ela disse. Eu sei onde ele tá querendo expandir agora. E sei que ele tá vendendo a mesma promessa furada. Jonas olhou para Renata, depois para Mateus. Os 2 estavam atentos, em silêncio. Aquilo era grande. Não era só uma oportunidade. Era uma chance de verdade de mostrar que a estrutura da Neocode não era tão sólida quanto parecia. Mas também era perigoso. Por que você tá me trazendo isso? Jonas perguntou com o olhar firme. Porque eu já estive do lado errado. E quero sair antes de virar cúmplice. Você tem mais respeito pelo que faz. Eu vi. A diferença é que você não tá tentando parecer perfeito. Só tá tentando ser real. Jonas ficou alguns segundos em silêncio. Depois estendeu a mão para ela. Bem-vinda ao time. Amanda entrou, de cabeça no projeto. Começou a ajudar nos testes, organizar relatórios, revisar os processos. Mas o mais importante, ela começou a trazer informação. Sem invadir nada. Sem fazer nada ilegal. Só observando, anotando, mostrando padrões que escapavam de quem não tinha vivido dentro da Neocode. Uma semana depois, enquanto Jonas revisava os relatórios de Amanda, recebeu uma ligação de número oculto. Você tá mexendo com coisa maior do que imagina, disse a voz do outro lado, firme e calma. Quem? É? Só cuida com quem você traz pra perto. Nem todo aliado é o que parece. Antes que Jonas perguntasse qualquer coisa, a ligação caiu.
Ele ficou parado, com o celular na mão, encarando a tela apagada. O coração bateu mais forte. Era ameaça? Aviso? Sinal de que Caio sabia de Amanda? Na manhã seguinte, ele chamou Amanda numa conversa separada. Não acusou, só foi direto. Tem algo que você ainda não me contou? Amanda não piscou. Manteve o olhar firme. Tenho, mas estava esperando a hora certa. Caio não me demitiu. Eu pedi para sair. E antes de sair, eu gravei uma reunião. Ele falando de como ia manipular os dados de desempenho para o conselho de investidores. Jonas arregalou os olhos. Você tem isso? Tenho. Mas se usar, tem que saber o que tá fazendo. Ele tem gente forte por trás. Gente que encobre coisa assim com um telefonema. Jonas respirou fundo. Encostou na cadeira. Aquilo era mais sério do que imaginava. Mas também era a peça que faltava. A virada que podia expor a imagem. Perfeita que Caio vendia como verdade absoluta. Renata, quando ouviu a gravação, ficou em choque. Mateus, mais calado, apenas disse: agora a gente precisa decidir se vai derrubar ou construir. Os dois dão trabalho, mas um deles vira história. Naquela noite, Jonas não dormiu. Ficou olhando para o teto, com o notebook no colo, replay da gravação rolando no fone de ouvido. E pela primeira vez, não estava com raiva. Estava calmo, focado. Ele não precisava destruir ninguém. Só precisava fazer o mundo ver quem realmente estava construindo algo verdadeiro. Nas semanas que vieram depois da chegada da Amanda, as coisas mudaram de vez. O projeto de Jonas ganhou corpo, ritmo e até respeito. Os testes estavam rodando bem. Os clientes estavam começando a indicar o sistema para outros. E a equipe, mesmo pequena, estava afinada. Tinha uma energia diferente ali. Não era só sobre trabalho, era pessoal. Cada um que estava naquela sala queria mostrar alguma coisa, não só para o mercado, mas para si mesmo. Amanda era uma peça central. Ela não só entendia o lado técnico, como sabia onde o Caio errava e onde ele maquiava. Era como se ela enxergasse por dentro o que o Jonas só suspeitava de longe. E isso fazia diferença. No começo, Jonas era cauteloso com ela, mas com o tempo, foi deixando a guarda baixar. Eles trabalhavam juntos até tarde, trocavam ideias, riam de algumas situações bizarras da Nelcode e até dividiram umas pizzas frias depois de madrugadas longas de revisão. Era uma parceria boa, leve, daquelas que você nem vê crescendo. Só que junto com isso, veio um lado confuso. Jonas começou a reparar mais nela, no jeito que ela franzia a testa quando estava concentrada, nas piadinhas que soltava do nada, nos comentários afiados sobre o mundo corporativo. Ela era diferente, e talvez, justamente por isso, era difícil de ler. Uma noite, os dois ficaram sozinhos depois que Renata e Mateus foram embora. A sala estava silenciosa, só o barulho dos dedos nos teclados. Amanda tirou os fones e falou: às vezes eu acho que você se culpa demais. Jonas parou de digitar e olhou para ela. Por quê? Porque você tenta acertar em tudo. Mas tem coisa que só resolve com o tempo. E você parece sempre tentando compensar algo. Ele pensou em responder, mas ficou quieto. Aquilo bateu num lugar fundo. Eu só não quero repetir os mesmos erros. Ele disse, baixo. Ninguém quer. Mas às vezes, a gente se esconde atrás de boas intenções. O silêncio ficou ali por um tempo. Ela voltou a digitar. Ele também. Nos dias seguintes, Jonas começou a se perguntar se o que estava rolando entre eles era só parceria ou algo a mais. Amanda era firme, inteligente, mas tinha um lado misterioso. Nunca falava muito da vida pessoal. E quando ele tentava puxar papo fora do trabalho, ela desviava com alguma resposta rápida. Até que um dia, Renata chamou Jonas para conversar no corredor, de um jeito meio sério. Jonas, eu gosto da Amanda. Ela é eficiente, inteligente e tá somando. Mas presta atenção. Ela não fala de onde veio, não fala de onde vai, e sempre chega sabendo mais do que deveria. Tá desconfiando de quê? Não sei, mas é estranho. Parece que ela tem um plano próprio. E se tiver, não é só técnico. Aquilo ficou na cabeça dele o resto do dia. Naquela noite, Jonas e Amanda estavam revisando o material da apresentação final, que seria enviada para 2 investidores grandes. Era o momento mais importante do projeto até então. Os dados estavam alinhados, os gráficos prontos, tudo certo. Mas enquanto ela explicava um ajuste no relatório de desempenho, Jonas sentiu que tinha algo estranho nos números. Um detalhezinho.
Um dado duplicado onde não deveria ter. Ele não falou nada na hora. Só anotou mentalmente. No dia seguinte, quando todo mundo chegou, ele disse que ia rever os dados antes de enviar, e passou a manhã inteira revisando linha por linha. Foi aí que encontrou mais do que um erro. Tinha uma manipulação sutil nas métricas de retenção. Nada que fosse mentira direta, mas era aquela famosa meia-verdade que, se ninguém cavasse, passava fácil. Só que não era o jeito dele. Não mais. Chamou Amanda para conversar a sós, numa sala ao lado. Você mexeu nos relatórios? Ela cruzou os braços. Ajustei. Só isso. Não alterei o conteúdo. Só organizei para ficar mais claro. Mas você subiu dados duplicados. Criou uma linha de crescimento que a gente não teve. Amanda ficou em silêncio por um segundo. Depois respondeu. Era para ajudar. Se você mostra tudo cru, eles vão achar que ainda tá fraco. E você sabe como é. O Caio vem de vento e ninguém questiona. Mas eu não sou o Caio, Jonas disse com a voz firme. Eu não tô aqui para ser ele. Amanda olhou para ele com um olhar diferente. Não era raiva, nem culpa. Era uma expressão de quem foi pega tentando ajudar da forma errada. Ou não. Você não entende o jogo, Jonas. Eles não querem verdade. Eles querem números que convençam. E depois, se funcionar, ótimo. Se não, você já pegou a grana. E é assim que você pensa? Ela não respondeu. Só. Abaixou os olhos por um instante. E naquele silêncio, ele entendeu mais do que qualquer resposta. Tinham visões diferentes. Talvez propósitos diferentes. Amanda era uma aliada. Mas também era alguém que cresceu vendo o jogo sendo jogado assim. E no fundo, talvez acreditasse que jogar limpo era só um luxo que poucos podiam se dar. Jonas saiu da sala com o coração apertado. Era difícil, porque parte dele entendia, mas outra parte se recusava a seguir por esse caminho. Não depois de tudo que viveu. Não depois de tudo que perdeu por ter tentado parecer forte o tempo todo. Naquela noite, ele refez os relatórios sozinho. Limpou os dados. Deixou tudo cru, real, simples. E mandou assim mesmo. Se era para dar certo, ia ser do jeito dele. Sem mentira. Nem conveniente. O e-mail com o relatório final foi enviado numa madrugada de quarta-feira. Jonas apertou o botão de enviar com a mão suando. Os dados eram reais, diretos, sem maquiagem. Podiam não ser os mais impressionantes, mas eram verdadeiros. Ele sabia que alguns investidores talvez olhassem torto, mas pela primeira vez, ele não estava com medo de parecer pequeno. Estava com medo de se perder de novo. Na manhã seguinte, ele acordou com uma ligação da Renata. Jonas, aconteceu um negócio estranho. Fala. Você viu o site da empresa hoje? Ele abriu o notebook e entrou. A tela inicial, que antes mostrava o sistema funcionando agora, exibia uma mensagem vermelha. Serviço temporariamente indisponível. Tente novamente mais tarde. Clicou. No painel administrativo. Nada. Travado. O sistema estava fora do ar. Ligou na hora para o servidor. O suporte disse que a conta tinha sido suspensa por atividade suspeita. Disseram que tinha um pedido de alteração no domínio vindo de um endereço IP que batia com o de dentro do próprio escritório. Jonas gelou. Ligou para Matheus. Depois para Amanda. Renata já estava checando os arquivos de backup. Meia hora depois, o caos estava montado. Todo o sistema, que tinha sido construído aos poucos, estava com acesso travado. Os e-mails de contato da plataforma sumiram. E para piorar, um e-mail foi enviado da conta oficial da empresa dizendo que o projeto estava pausado, por falhas estruturais e risco de vazamento de dados. Jonas leu aquilo 3 vezes antes de levantar da cadeira com um impulso tão forte que derrubou a caneca do café. A frase estava lá, seca, como se ele mesmo tivesse escrito. Mas não foi ele, e nem ninguém da equipe. Isso foi sabotagem, ele falou, olhando para a tela. O telefone tocou de novo. Era um dos investidores que ele tinha apresentado a proposta. Jonas, recebi um e-mail esquisito da sua equipe. É verdade isso que estão dizendo sobre falhas e possível vazamento de dados? Ele travou por um segundo. Depois respondeu, não, isso é golpe. Alguém tá tentando derrubar a gente. O cara ficou em silêncio por um tempo. Depois disse, olha, gosto do que você fez até aqui, mas isso tá virando fumaça demais. Vou precisar segurar qualquer decisão até tudo se esclarecer. Era isso. O projeto, que estava crescendo, começou a ruir numa velocidade que ele não esperava. Nos dias seguintes, Jonas e Renata trabalharam como doidos para recuperar os arquivos.
conseguiram restaurar parte do sistema, mas o estrago já estava feito. 3 contratos foram cancelados. 2 investidores sumiram. O nome da empresa virou dúvida nos fóruns onde antes era promessa. E o pior, a origem do ataque vinha de dentro. A Amanda... Renata começou, mas não terminou. Jonas fechou os olhos. Ficou parado. Respirou. Fundo. Ela não voltou desde aquele dia, ele disse. Nem respondeu mais. Renata o encarou. A gente confiou. Eu confiei. No fundo, Jonas já sabia. Tinha desconfiado no começo. Depois deixou passar. Achou que estava construindo algo mais forte. Mas agora, tudo fazia sentido. A entrada dela no time, as informações que trazia, o jeito como se aproximava dele sempre nos momentos certos. Ela tinha ganhado a confiança dele e, na hora certa, puxado o tapete. Foi aí que ele fez o que vinha evitando. Procurou Caio. Mandou uma mensagem direta, sem rodeio. Uma linha só. Se for você por trás disso, a gente ainda não acabou. Caio respondeu 20 minutos depois. Eu não preciso te derrubar, Jonas. Você faz isso sozinho quando confia nas pessoas erradas. Foi nessa hora que Jonas sentiu o sangue subir. Ele entendeu. Não era só sobre negócios. Era pessoal. Era uma guerra de paciência, de infiltração. Caio não queria vencer rápido. Ele queria ver Jonas desmontar peça por peça. E Amanda tinha sido a peça perfeita para isso. Jonas não dormiu aquela noite. Reviu todas as mensagens com Amanda. As conversas, as chamadas, as risadas, os conselhos, tudo. Ficava tentando encontrar o momento exato em que ela virou o jogo contra ele. Mas não tinha momento claro, porque as mentiras mais perigosas não são as grandes. São as que se misturam com a verdade. No dia seguinte, ele decidiu agir. Sentou com Renata e Mateus. Olhou nos olhos dos dois. Vocês ainda estão comigo? Mateus respondeu antes mesmo dele. Terminar a pergunta. Sempre estive. Só não quero mais perder tempo com quem tá do lado de lá. Renata apenas assentiu. Jonas continuou. Beleza. Então a gente vai fazer do jeito certo. Não vou cair no jogo dele. Mas também não vou fingir que tá tudo bem. Ele quer briga? Vai ter. Mas vai ser de frente. E limpa. Naquela semana, eles prepararam uma nota pública simples, clara e transparente. Jonas assumiu o problema no site. Explicou o que aconteceu e garantiu que o sistema seria restaurado sem riscos aos clientes. Não atacou ninguém. Não citou nomes. Só falou a verdade. Muitos viram a mensagem como maturidade. Outros como fraqueza. Mas quem era de verdade ficou. E ali, naquele caos, Jonas percebeu que ainda tinha o que mais importava. Gente de verdade do lado dele. E o jogo ainda não tinha terminado. Acordou com o celular apitando sem parar. Notificação atrás de notificação. Primeiro achou que era bug. Depois percebeu que não era só no telefone. O grupo da equipe estava lotado de mensagens, o e-mail bombando, e a caixa de entrada das redes sociais tinha triplicado do nada. Jonas, ainda de pijama, meio tonto, abriu o primeiro link que Renata tinha mandado. Era uma manchete num site de tecnologia. Neocode é acusada de fraude em relatórios apresentados a investidores. Jonas congelou. A matéria dizia que uma denúncia anônima tinha sido enviada para um portal investigativo mostrando documentos internos da Neocode com alterações nos números de desempenho de pelo menos 2 contratos públicos. A denúncia vinha com trechos de áudios, capturas de tela, planilhas, tudo muito detalhado, tudo parecendo muito familiar. Ele clicou num dos links da matéria e abriu um vídeo. O áudio era de uma reunião, e era a mesma gravação que Amanda tinha mostrado para ele semanas antes. A voz de Caio era clara. Eles não vão auditar isso. Ninguém tem tempo para caçar planilha. A gente mostra os gráficos certos, mantém a cara de inovação e pronto. Números não mentem, desde que a gente diga o que eles precisam ouvir. Jonas tirou o notebook do colo, se levantou e andou em círculos no meio da sala. O coração batendo forte, as mãos tremendo. Renata ligou. Foi ela. Só pode ter sido a Amanda. Certeza. Ele respondeu, quase sem voz. Mas por que agora? Ele não soube responder. Mas uma coisa era clara. Ela tinha guardado isso. Esperou o momento certo. E soltou a bomba. Em menos de 2 horas, a notícia já estava em outros portais. Jornal Econômico, canal de negócios no YouTube, blogueiros de finanças. O nome de Caio Brandão virou trending topic no Twitter. Uma jornalista de uma revista de renome postou um fio explicando o caso,
marcando perfis de investidores, cobrando posicionamento. O estrago estava feito. A imagem de perfeição começou a derreter na frente de todo mundo. Meio-dia, a assessoria da Nelcode soltou uma nota tentando minimizar, dizendo que era uma tentativa de difamação, que os dados tinham sido manipulados e fora de contexto, mas ninguém comprou a desculpa, porque os áudios não deixavam dúvidas, e os documentos batiam com informações que só alguém de dentro teria. Era impossível abafar. No fim do dia, Caio postou um vídeo no Instagram. Cara lavada, sem filtro, tentando passar verdade. Dizia que tinha sido vítima de uma armação, que jamais autorizaria a manipulação de números, que ia provar tudo com transparência. Mas era tarde. As empresas parceiras começaram a se afastar. Investidores congelaram contratos. A Nelcode caiu do topo do jogo para um buraco fundo em menos de 24 horas. Jonas assistia tudo com um sentimento que ele não conseguia explicar. Não era alívio, nem vitória. Era outra coisa. Uma mistura de choque com um tipo de vazio estranho. Porque ele sabia que aquele escândalo não era só sobre justiça. Era sobre tudo o que veio antes. Renata, sempre prática, comentou. A casa caiu, mas não foi a gente que empurrou. Foi ela, Jonas disse, olhando fixo para a tela do computador. Amanda? É, mas a pergunta agora é... Por quê? Ele tentou contato. Mandou mensagem. Ligou. Nada. O número dela estava fora do ar. Nem WhatsApp, nem rede social. Ela tinha sumido. Desaparecido como se nunca tivesse existido. E isso deixou Jonas com a cabeça fervendo. Porque se ela tinha aquela gravação desde o início, por que entregou agora? Por que não usou quando ele estava sendo derrubado? Por que sumiu depois de soltar a bomba? Matheus entrou na sala com o notebook aberto, empolgado. Mano, olha isso. Tem um perfil anônimo no Medium postando tudo em partes. Tipo um dossiê completo da Nelcode. E no final da postagem tem um bilhete. O que se constrói sobre mentira, desmorona sozinho. Jonas leu aquilo e ficou em silêncio. A frase bateu diferente nele, porque no fundo, também servia para ele. Ele já tinha mentido para si mesmo várias vezes, tentando parecer forte, fingindo que não sentia, tentando seguir um caminho que não era o dele só para não parecer fraco. Mas agora, era outra história. O telefone tocou. Era um número que ele não reconhecia. Atendeu com cautela. Jonas, aqui é Beatriz, da revista Dinâmica. Tô acompanhando o caso da Nelcode. Eu sei que você teve contato com a Amanda. Quero entender a história dela. E... se você topa contar seu lado nisso tudo. Ele hesitou por alguns segundos. Eu não tenho todas as respostas, mas acho que tá na hora de parar de fugir. Podemos marcar uma conversa? Pode. Desligou o telefone e olhou pela janela. A cidade seguia no ritmo de sempre. Gente indo e vindo. Buzinas, luzes. Mas ali dentro, alguma coisa tinha mudado. Ele sabia que o escândalo não era o fim da história. Era só o começo de uma verdade que ainda precisava ser explicada. E que, de alguma forma, estava mais ligada a ele do que ele queria admitir. Depois de tudo o que aconteceu, Jonas passou alguns dias fora do radar. Precisava respirar, esfriar a cabeça. Não dava mais para seguir no modo automático, tentando salvar tudo ao mesmo tempo. A queda da Nelcode tinha deixado uma sombra no mercado. Os investidores ficaram desconfiados, clientes se recolheram, todo mundo pisando em ovos. O nome dele até saiu fortalecido em alguns círculos, mas ele sabia que isso não bastava. Na prática, o projeto ainda estava de pé, mas pendurado por um fio. Muitos acharam que ele ia parar, que depois do susto, ia sumir como tantos outros que começaram bem, mas não aguentaram o tranco. Mas quem conhecia o Jonas de verdade, sabia que, quando ele ficava em silêncio, era porque estava preparando alguma coisa. Foi numa tarde, nublada de quinta, que ele voltou para o escritório. A porta do coworking estava trancada quando ele chegou. Pegou a chave reserva com a dona do espaço e entrou sozinho. A sala estava do jeito que deixaram. Papéis espalhados, telas desligadas, cadeira torta, cheiro de café velho no ar. Ele ficou parado no meio da sala, olhando tudo, e soltou um suspiro. Sentiu o peso do que construiu e quase perdeu. Sentou, abriu o notebook e começou do zero. Reorganizou os arquivos, limpou o sistema, traçou um novo plano. Mas dessa vez, ia fazer diferente. Menos pressa, mais consistência. Nada de número bonito para agradar investidor. Agora era cliente real, solução real, problema resolvido. Era para quem precisava,
não para quem aplaudia. Nos dias seguintes, chamou Renata e Mateus de volta. Conversaram por horas. Analisaram cada detalhe do que deu certo, do que deu errado. Riram das noites sem dormir, das falhas no código, dos testes que quase deram ruim. Mas também falaram sério. Tava na hora de decidir se continuariam ou se seguiriam caminhos diferentes. Eu topo continuar, Renata disse. Mas dessa vez a gente faz no nosso tempo e com os nossos termos. Tô dentro também, falou Mateus. Só não quero mais olhar pro lado. Cansei de competir com fantasma. Jonas sorriu. Então vamos. Começaram com uma limpeza geral. Arquivos antigos, estratégias descartadas, tudo que lembrava da fase passada foi deletado ou arquivado. Era tipo tirar peso das costas. A sensação de recomeçar com a mente limpa fez a diferença. A primeira decisão nova foi simples: mudar o nome do projeto. O sistema não ia mais se chamar como antes. Queriam algo que marcasse a nova fase. Algo que dissesse que o que estavam fazendo agora não era reação ao Caio nem a ninguém. Era criação própria. Batizaram de raiz. Simples, direto, com significado. Porque tudo que cresce bem começa por ali. Lançaram um novo site, sem frescura, só com as funções que o sistema já entregava, sem prometer o que ainda não existia. Começaram a mandar mensagens para antigos clientes, agora com uma abordagem mais próxima, mais humana. E aos poucos, os pedidos começaram a voltar. Um amigo de Jonas, que trabalhava com pequenas lojas virtuais, topou testar o sistema com 5 clientes dele. Em uma semana, 4 deles mandaram feedback positivo. Em 2 semanas, todos tinham assinado. Nada de cifras gigantes, mas tudo pago, real, funcionando. Foi nesse ritmo que a coisa começou a crescer de novo. De pouquinho, de verdade, sem barulho. A surpresa veio num sábado, quando Jonas foi chamado para um evento pequeno de empreendedores locais. Era num espaço cultural alternativo, com food truck e banda ao vivo. Ele foi meio sem vontade, só para apoiar o amigo que estava organizando. Chegando lá, mal reconheceu a galera. Gente nova, projetos criativos, clima leve. Num dos painéis, o mediador começou a falar sobre ética no mundo das startups. Citou o caso da Neocode, sem nomes, mas todo mundo entendeu. E no meio do papo, soltou. Em contrapartida, tem exemplos de quem passou pelo caos e preferiu reconstruir em vez de se vingar. O sistema raiz é um desses casos. Quem quiser saber mais, o fundador tá aqui hoje. Jonas arregalou os olhos. Quase engasgou com o refrigerante que estava tomando. A galera olhou para ele. Alguns bateram palmas. Ele ficou todo sem jeito, mas acabou levantando e falando umas palavras rápidas. Nada ensaiado. Só o que sentia. A gente erra, apanha, mas aprende. E se continuar sendo real, uma hora as coisas viram. Foi só isso. Mas naquele momento, ele percebeu que não precisava mais provar nada pra ninguém, nem competir, nem vencer disputa que só existia na cabeça dos outros. Quando voltou pra casa, abriu o e-mail e encontrou uma mensagem anônima. Endereço estranho, sem foto, só uma linha. Você conseguiu, Jonas. Só não esquece quem te fez olhar pro lado certo. Ele sabia quem era. Ficou ali, encarando a tela, sem saber se respondia ou não. Pensou e escreveu. Se um dia quiser conversar, eu escuto, sem cobrança. Mas não mandou. Fechou o notebook e foi dormir. Pela primeira vez em muito tempo, sem peso no peito. A mensagem anônima que Jonas recebeu ficou martelando na cabeça dele por dias. Ele não sabia se tinha sido de Amanda, mas tinha quase certeza. O jeito direto, a ausência de floreio, a escolha das palavras. Era o tipo de coisa que ela diria. Aquilo mexeu mais do que ele queria admitir, porque no fundo, apesar de tudo, ele ainda queria entender. Não era só curiosidade, era necessidade. Renata percebeu. Depois de 2 dias vendo ele meio aéreo, perguntou: tá pensando nela de novo? Ele só balançou a cabeça, mas não disse nada. Naquela semana, Jonas recebeu um e-mail estranho. Não vinha da Amanda, nem de ninguém conhecido. Era de um advogado. O assunto dizia apenas confidencial, sobre a senhora Amanda B. No corpo do e-mail, o advogado dizia que representava uma pessoa ligada à antiga equipe de Caio Brandão, e que essa pessoa queria conversar com Jonas, pessoalmente. Não ia demorar, mas precisava ser cara a cara. A primeira reação dele foi ignorar, mas depois, a cabeça ficou cheia de e se fosse uma armadilha?
E se fosse importante? E se tivesse resposta ali? 2 dias depois, ele topou. Marcou a reunião num café discreto do centro, onde ninguém se conhecia, e o movimento era suficiente para ninguém prestar atenção. Chegou 10 minutos antes, pediu um café preto e se sentou no canto da varanda. Uns 5 minutos depois, um cara de terno entrou, barba feita, discreto. Carregava uma pasta fina na mão. Parou na frente dele. Jonas, sou eu. Meu nome é Mário. Represento a família Almeida. Jonas franziu a testa. Almeida? Amanda Beatriz Almeida. Só ali ele ouviu o nome dela completo pela primeira vez. Mário sentou, abriu a pasta devagar, tirou um envelope e colocou na mesa. Isso aqui é pra você. Mas antes, eu preciso explicar uma coisa. Jonas não disse nada, só assentiu, tenso. Amanda nunca foi funcionária da Nelcode, no meu sentido formal. Ela entrou como consultora externa, contratada por um grupo silencioso de investidores que estavam tentando entender o que havia por trás do crescimento rápido da empresa do Caio. O grupo desconfiava de irregularidades, só que não tinha provas, e precisava de alguém que entrasse e visse tudo por dentro. Jonas arregalou os olhos. Ela foi paga para espionar? Mário respirou fundo. Sim, só que a missão era outra. Era observar a Nelcode. Não era para se envolver com ninguém. Só que aí ela conheceu você. A mente dele começou a girar. Então ela veio por causa do Caio e me usou? No início, talvez. Mas depois, não. Ela começou a gostar do projeto, do jeito como vocês trabalhavam. E aí tudo se complicou, porque ela ficou no meio. De um lado, a missão. Do outro, a equipe de vocês, que ela não esperava respeitar. Jonas olhava fixo pro envelope. Ela sumiu depois de tudo. Por quê? Porque o contrato dela terminou. E porque ela sabia que tinha ultrapassado o limite. A divulgação do escândalo não foi aprovada pelos superiores dela. Ela fez por conta própria. Por você. Porque achava que era a única forma de limpar o caminho para você continuar. Jonas ficou em silêncio por um tempo. E agora? Agora ela tá fora do país. Recolhida. O grupo dela não tá satisfeito com a exposição pública do caso. Eles queriam usar isso com mais cuidado. Mas ela não quis esperar. Jonas pegou o envelope com cuidado. Dentro, tinha uma carta escrita à mão. Reconheceu a letra na hora. Amanda sempre escrevia de um jeito meio inclinado, rápido, mas bonito. Jonas, você pode me odiar. Tem motivo. Mas você também sabe que, no fundo, a gente se reconheceu. Eu entrei naquele escritório por interesse, mas fiquei por respeito. E se fui embora, foi porque sabia que você precisava andar com as próprias pernas. Você não precisava de mim. Você só precisava acreditar em você. Se um dia quiser me encontrar, vai saber onde procurar. Não tinha assinatura, nem endereço. Só isso. Jonas dobrou o papel com cuidado, guardou no bolso da jaqueta e ficou olhando pro nada por um tempo. O café esfriou. O advogado se despediu e saiu, deixando ele ali, com um peso novo no peito. Mas diferente de antes, não era um peso ruim. Era um tipo de alívio estranho. Um fim de capítulo que ele nem sabia que precisava. Naquela noite, ele voltou para casa, deitou no sofá e ficou pensando. Amanda não era vilã, nem santa. Era humana, como ele. Fez escolhas erradas por motivos certos. E talvez o contrário. Também. Mas no fim das contas, ela tinha feito o que ninguém fez. Acreditou nele num momento em que nem ele acreditava. E isso não se esquece fácil. Depois da carta da Amanda, Jonas ficou mais calado do que o normal. Era como se algo dentro dele tivesse mudado de lugar, mas ele ainda não soubesse exatamente o que. Passou dias no modo silencioso, trabalhando sem falar muito, sem demonstrar se estava animado ou frustrado. Só fazia. Renata notou, mas respeitou. Mateus nem tocou no assunto. Eles sabiam que para algumas coisas, o tempo era melhor do que qualquer conversa. O projeto Raiz seguia andando. Devagar, mas firme. E por incrível que pareça, a ausência do caos deu a eles uma certa paz. O foco era total, e isso estava fazendo bem para todo mundo. Mas foi numa terça-feira à tarde, enquanto Jonas organizava uma planilha de clientes, que o inesperado aconteceu. Um nome surgiu entre os dados de acesso ao sistema novo. Era uma empresa pequena, de eventos corporativos. Cadastro. Recente, sem nada fora do normal. Mas no nome do responsável pelo preenchimento, Lívia Santiago.
O coração dele travou por um segundo. Fazia meses que não pensava nela de verdade. Depois de tudo com Amanda, com Caio, com a empresa, parecia que aquele capítulo já tinha sido enterrado. Mas ali estava o nome dela. Simples, direto, numa coluna qualquer da planilha. Clicou para ver os dados. O e-mail era dela. O telefone também. Era real. Ele hesitou. Ficou encarando a tela por vários minutos. Até que, sem pensar muito, pegou o celular e ligou. Chamou 2 vezes. Na terceira, ela atendeu. Alô? Lívia? É o Jonas. Silêncio. Oi. A voz dela soou surpresa, mas não fria. Te vi no cadastro de cliente. Não sabia que você estava de volta. Cheguei faz pouco tempo. Tô com um projeto pequeno aqui. Vi o nome do sistema e me surpreendi. Não sabia que era seu. Meu... E do time. Nada muito grande ainda, mas tá andando. Ela riu de leve do outro lado. E o nome... Raiz. Bem a sua cara. Jonas sorriu. Sem querer. Cansei de ficar tentando crescer pra cima. Agora tô cuidando do que tá embaixo. Eles marcaram de se encontrar. Nada romântico. Só café. Conversa em dia. Curiosidade mútua. No dia do encontro, ela chegou antes. Tava diferente, mas com o mesmo jeito. Cabelo mais curto, roupa mais leve, um olhar mais tranquilo. Jonas sentou de frente, e por alguns segundos, os dois só se olharam, como se estivessem revendo um lugar que já conheciam, mas que tinha mudado com o tempo. Você tá bem? Ela perguntou primeiro. Tô tentando. Ele respondeu sincero. A conversa foi leve. Riram de coisas antigas, falaram dos absurdos do mercado, das modas passageiras, das startups que estouram do nada e somem do nada também. Até que Lívia soltou. Fiquei sabendo do escândalo da Nelcode. Teve dedo seu? Jonas negou com a cabeça. Eu só sobrevivi ao que me causaram. Quem derrubou ele foi alguém que quis me ajudar, eu acho. No jeito torto dela. Lívia ficou em silêncio. Depois disse: E se eu te dissesse que eu sei quem colocou essa pessoa no seu caminho? Jonas olhou para ela com um rosto sério. Como assim? Eu conhecia a Amanda antes de você conhecer. Ela foi uma indicação minha. Eu sabia que ela ia se aproximar, mas não sabia que vocês iam se envolver. Nem que ela ia te ouvir de verdade. Jonas sentiu o corpo inteiro travar. Você colocou ela na minha vida? Não como você tá pensando. Não com segundas intenções. Eu sabia que o Caio ia tentar acabar com você. E sabia que você ia se jogar nessa guerra cego. Eu queria alguém perto de você. Alguém que ficasse de olho. Ele levou a mão à nuca. Encostou na cadeira. Por quê? Porque, apesar de tudo, eu nunca quis te ver quebrado. Só queria te ver acordado. E ela era uma ponte entre os dois mundos. Só que se envolveu mais do que devia. Você mandou ela embora? Não. Ela foi sozinha. Quando percebeu que estava mais do seu lado do que do lado de quem contratou ela. E mais ainda, quando percebeu que você não precisava mais de escudo. Estava pronto para andar sozinho. Jonas ficou quieto, a cabeça girando. Então, todo esse tempo, você estava por trás disso? Não por trás, só ali perto, de longe, sem controle, só tentando evitar que tudo virasse pó. Ele respirou fundo, encarou o café quase frio. Eu achei que você tivesse se livrado de mim. Eu tentei. Mas tem coisa que a gente não joga fora. Só guarda numa caixa e torce para não precisar abrir. A conversa terminou ali, sem grandes declarações, sem promessas, mas com algo novo no ar, uma peça se encaixando. Uma parte da história que até então tinha ficado no escuro. Quando saiu do café, Jonas olhou para o céu nublado. Tinha sol escondido ali, e pela primeira vez, ele soube que tudo tinha acontecido do jeito que precisava acontecer, mesmo que tenha doído. O nome de Caio Brandão voltou a aparecer nas redes. Dessa vez, não em escândalos, mas num post seco no LinkedIn. Mudança de ciclo, hora de recomeçar. Com uma foto em preto e branco, barba por fazer, numa sacada que não parecia ser no Brasil. Teve comentários de apoio, uns elogios frios, mas a maioria era silêncio. Gente que viu, mas passou reto. O nome dele já não causava o impacto de antes. Tava gasto, arranhado, sem força. Jonas leu a legenda, olhou a foto por alguns segundos e fechou a aba. Só isso. Não era mais sobre Caio. Mas tinha uma parte da história que ainda precisava ser fechada. Uma conversa que ele empurrou por tempo demais. Não dava mais para fingir que aquilo não importava. Era como um livro com o penúltimo capítulo rasgado. E para seguir em frente de verdade, Jonas sabia que precisava olhar no olho de quem mexeu com tudo. Amanda.
Ele ainda não tinha endereço, nenhum número, nenhuma pista concreta, só a carta e uma frase no final: "Se um dia quiser me encontrar, vai saber onde procurar." Ficou pensando nessa frase por semanas. E então, lembrou de uma conversa específica. Era uma noite chuvosa, os dois sozinhos no escritório, com pizza fria e sono acumulado. Ela falou no meio de um papo qualquer: "Quando tudo der errado, tem um lugar que me salva. Uma biblioteca velha num bairro quase esquecido. Não tem Wi-Fi, mas tem café de coador e cadeiras que rangem. É lá que eu me escondo do mundo." Ele não esqueceu. Anotou na cabeça, mas nunca achou que fosse usar essa informação. Pegou o carro num sábado de manhã e foi. O bairro era meio fora da rota, o tipo de lugar onde as placas são desbotadas e o tempo anda mais devagar. Quando chegou, parou na frente de uma fachada simples, com janelas grandes e uma porta pesada de madeira. Entrou sem pressa. O cheiro de livro antigo veio na hora. A recepção era silenciosa, com uma senhora de óculos grossos atrás de um balcão. Jonas andou devagar pelos corredores, olhando de canto, tentando não parecer perdido. E aí, numa mesa perto da janela, ela estava lá, de costas, lendo um caderno. Cabelo preso, moletom largo, caneta na mão. Ele parou. Não disse nada. Só ficou ali, olhando. Amanda virou devagar, como se já soubesse. "Sabia que você viria. Eu quase não vim." Ele respondeu. Ela apontou a cadeira da frente. Ele sentou. O silêncio entre eles foi pesado por uns segundos, mas não desconfortável. Era tipo aquele momento antes da chuva cair de verdade. "Por que você fez tudo aquilo?" Jonas perguntou direto, do começo ao fim, sem esconder nada agora. Amanda fechou o caderno. "Porque era minha chance de acertar, e eu estraguei no meio do caminho. Você me usou. No início, sim, mas depois eu me perdi. Me vi torcendo por você. Me vi querendo que desse certo. Só que eu já tinha ido longe demais pra voltar. E não queria te puxar pro buraco comigo." Jonas encostou na cadeira. Os olhos dela estavam diferentes. Menos controlados. Mais abertos. Verdadeiros. "A carta foi sua despedida?" "Foi o que eu consegui fazer. Eu sabia que, se ficasse, você ia olhar pra mim com raiva. E talvez, com o tempo, com desprezo. Eu não queria virar uma cicatriz. Preferi sumir quando ainda tinha alguma coisa boa entre a gente." Ele ficou calado. Depois falou baixo. Mas não deu pra fingir que não doeu. Ela respirou fundo. "Eu também senti. Mas tinha coisa maior ali. A denúncia que eu fiz, eu sabia que ia queimar pontes. Inclusive com o grupo que me contratou. Mas era o certo. E era a única forma de te devolver algo que você nem sabia que tinha perdido. O controle da própria história." Jonas passou a mão no rosto. "E agora? Agora eu tô fora. Sem vínculo. Sem plano. Tô aqui, quieta, escrevendo pra não enlouquecer." Ela mostrou o caderno. Era cheio de rabiscos, mapas mentais, frases soltas. Sobre o quê? Sobre o que eu não consegui viver. E sobre o que eu ainda posso construir. Nem tudo é sobre missão, Jonas. Às vezes é só sobre entender o que nos fez virar quem viramos. Ele olhou pra ela, e por alguns segundos, tudo parou. Nenhum dos dois tentou consertar o passado. Nenhum dos dois pediu desculpa formal. Não precisava. Eles estavam ali, cara a cara, sem máscara, sem jogo. Amanda sorriu de leve. "Você virou o que sempre foi. Só precisava lembrar." Ele riu. "E você virou o que nunca deixou de ser. Alguém que faz bagunça, mas com sentido." Ela se levantou. "Preciso ir. O café daqui só aceita dinheiro e eu tô sem trocado. Eu pago. Só dessa vez." Saíram juntos. O dia estava nublado, mas sem chuva. Andaram até a esquina, em silêncio. Na despedida, ela parou. Olhou nos olhos dele. "Se um dia você precisar de novo, eu não prometo voltar, mas prometo que não vou. Desaparecer sem motivo." Jonas assentiu. "E se um dia você quiser recomeçar, meu nome ainda tá no sistema. Login antigo. Te espero lá." Amanda sorriu. Foi embora a pé, devagar, sumindo na rua como quem conhece o caminho. Jonas ficou ali parado, por mais alguns minutos, com um nó estranho no peito. Não era tristeza, nem saudade. Era só o fim de um ciclo sendo aceito. E no fundo, ele sabia. O acerto tinha sido feito. Sem revanche, sem mágoa. Só dois caminhos cruzando de novo, para poderem seguir. Livres depois. 3 meses depois daquela última conversa com Amanda, a vida tinha seguido. A startup Raiz estava em pleno crescimento. A equipe aumentou, os clientes dobraram, e o nome de Jonas começou a circular em eventos de inovação,
mas sem aquele glamour exagerado. Era respeitado por quem importava, por quem estava no chão, construindo do zero, e não por quem só vivia de hype. Ele andava mais leve, voltou a correr de manhã, começou a dormir melhor e o celular já não era um inimigo no bolso. Às vezes, até esquecia onde deixava, e isso era um bom sinal. Lívia sumiu de novo, não por fuga, só não fazia mais parte da história. Ela tinha cumprido o papel dela, como tantas outras peças que entraram e saíram sem se fixar. Amanda também não deu mais sinal, mas isso, ao contrário do que parecia, não doía mais. Era tipo uma ferida que virou cicatriz e que, em vez de machucar, lembrava que ele sobreviveu. Naquela sexta-feira, Jonas tinha acabado de sair de uma reunião com um grupo de cooperativas do interior. Era parceria nova, real, daquelas que não aparecem na capa de revista, mas que sustentam empresas por anos. Ele estava animado. Sentia que agora sim as coisas estavam no eixo. Não tinha bilionário tentando puxar seu tapete. Não tinha esquema por trás. Só trabalho honesto. Pegou o carro e foi para a sede da empresa, que agora era uma salinha modesta, porém arrumada. Abriu o notebook para fechar umas planilhas. E foi aí que chegou o e-mail. Assunto: investigação concluída. O remetente era da Polícia Federal. O nome do delegado era conhecido. Ele já tinha aparecido na mídia na época do escândalo da Nelcode. Jonas franziu a testa. Abriu o arquivo em PDF. Era um relatório oficial. Assinatura digital. Carimbado. No meio do documento, uma frase se destacava. Foi comprovado que os documentos vazados e a denúncia contra Caio Brandão foram entregues por uma terceira pessoa, contratada por fora, sem vínculo com os investigadores originais. Jonas continuou lendo. A origem do contrato da BEI. Agente Amanda Almeida remete a uma pessoa física. Pagamento feito via criptomoeda, rastreado até um único computador pessoal. A titular da conta, Lívia Santiago. Jonas congelou. Releu o trecho várias vezes. O nome estava ali. Lívia. Comprovado. Documentado. Ela não só indicou Amanda. Ela pagou por tudo. Ela planejou desde o começo. Ela controlou os bastidores enquanto fazia questão de parecer apenas uma ex tentando manter distância. Ele caiu na cadeira. A mente virou um furacão. Lembrou da conversa no café, das frases soltas, dos olhares, de como ela disse que só queria evitar que tudo virasse pó. Ela tinha falado, mas ele não entendeu. Ela mexeu o tabuleiro inteiro. Escolheu a peça certa. Amanda. Entregou na hora certa. Puxou na hora certa. E sumiu quando a poeira baixou. Tudo perfeitamente calculado. E aí, um novo e-mail chegou. Sem assunto. Sem remetente claro. Agora você entende. Nunca foi sobre mim. Foi sobre te dar a chance de mostrar quem você realmente era. E você mostrou. O mundo só precisava de um empurrão. E você precisava de um confronto. Jonas olhou para a tela sem saber se sentia raiva, gratidão ou uma mistura das duas coisas. Porque no fim, ela tinha vencido. Não o destruindo, mas forçando ele a virar quem ele deveria ser. Nem Caio conseguiu fazer isso, mas ela sim. No mesmo instante, outro e-mail chegou. Dessa vez, do jurídico da Nelcode. Informamos que Caio Brandão foi oficialmente indiciado por fraude contábil, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. A investigação seguiu com base nos documentos entregues anonimamente há meses. Caio estava preso. De verdade. Aquela última peça tinha caído no lugar. Jonas se levantou. Foi até a janela. Respirou fundo. Mateus entrou na sala e perguntou: "Tá tudo certo?" Jonas virou para ele, ainda meio em choque, e disse: "Nunca esteve tão claro." Mateus riu, sem entender nada. Jonas não explicou. Só voltou para o computador e começou a digitar. Atualizou o plano da empresa. Colocou um novo nome na lista de agradecimentos internos. Aos que nos testaram e aos que nos empurraram. Fechou o arquivo. Levantou. Saiu andando pela rua sem direção certa. Porque às vezes a maior reviravolta não é a que destrói. É a que revela. E naquele dia, ele entendeu que algumas pessoas entram na nossa vida não para ficar, mas para nos forçar a virar o que a gente sempre teve medo de ser, de verdade.